curta o caminho, curta a jornada, independente profissional, pessoal. Estabeleça um objetivo, dedique-se. Education leads to innovation. Eles dizem que existe muito gap entre o que é a inovação e a realidade. Quem captura isso sai do outro lado. E os israelenses têm esse mindset, né? Se joga, né? Eu acho que não ter medo é se arriscar, porque os nãos a gente já tem, do chão a gente não vai passar, então acreditar um pouco nisso. Aconteça o que acontecer, seja no momento de crise, seja no momento que o resultado não bater, seja no momento que não tem orçamento, seja no momento que não tem emprego, não desrespeite as pessoas, não deixem de cuidar com carinho, não deixe de cuidar com transparência. Olá pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos ao 4º episódio da 26ª temporada. Eu sei que tá maratonando, só pessoas incríveis, né? A cabeça tá pegando fogo? Então se prepara que hoje vai ficar mais ainda. Lembre-se, não é só pra pensar, hein? É pra agir também. Então vamos lá. Como vocês já viram falar 50 vezes, né? Mas vou repetir, para não tomar esporro do meu filho pequenininho lá, vou repetir. Siga o canal, que eu não falava isso. Aí no início meu filho, pai, todo mundo fala, você não fala. Vamos lá, siga o canal. Já pode dar o like antecipado aí. Aperta o sininho, porque depois vão ter outros vídeos, outras feras aqui para poder seguir. Já compartilha com os amigos que precisam refletir aí sobre histórias de vida para desenvolver a carreira, mas para mim o mais importante de tudo, comentem se eles estiverem escondendo alguma coisa. Porque essa turma aqui não falou. Se estiver escondendo alguma coisa, deixa aí nos comentários, combinado? Então aproveite que hoje a gente está com várias feras. Já estão vendo aqui do meu lado aqui uma pessoa que também já contou essas histórias aqui, seus superpoderes, né? Mas hoje vai me ajudar a entrevistar esses dois incríveis convidados. Então, antes de falar dos convidados, rapidamente, vocês sabem que eu sempre gosto de agradecer os apoiadores e patrocinadores que ajudam a viabilizar, levar esse conhecimento gratuito para vocês, para ajudar na transformação de vocês. Então, nessa temporada, o patrocinador, a Motiva. A Motiva é uma das principais empresas de relacionamento comercial do Brasil. Não falo nem de call center de operação de venda. Porque, além de ter todos os modelos, venda via digital, via humano, via tecnologia, os modelos de negócio também ligados a como é que eu entro como sociedade, eu vendo, você me paga depois. Então, ela cria um modelo para ajudar você a aumentar suas vendas. A empresa que vende há mais de 20 anos, claro, já então mostra que tem um bom desempenho. Obrigado, nosso patrocinador e time da Motiva. E os nossos apoiadores dessa temporada. A Bidu, a maior plataforma de employee experience da América Latina, está desde a primeira temporada com a gente. A Cliente SA, viu, um abraço, apoiando desde a primeira temporada. A Link2Go, que é uma startup que vem voando, transformando esse nosso mercado, principalmente falando de analytics, de speech analytics. Obrigado, Renan, todo o time da Link2Go. A gente está chique, tem até parceira internacional, a Sync Solution, que é um dos principais integradores do Brasil, junto com a LivePerson. A LivePerson é a maior plataforma de atendimento assíncrono do mundo. 25 mil clientes B2B, tá bom para vocês no mundo? A empresa que criou o WebChat. Então, obrigado por você estar junto com a gente aqui também nessa temporada, que na verdade já está ao longo do ano todo com a gente. A turma da DeFi IT, que é uma empresa de performance operacional, então uma plataforma onde faz monitoria de tela, segurança, para fazer com que aquele operador, aquele atendente tenha a maior performance possível. Ele sabe que nesse mundo de atendimento o custo é grande, né? E também a gente tem o apoio da SCS, que é a empresa de cibersegurança, para proteger tudo isso que tem por trás, mas numa visão negócio. E nessa temporada, tá aqui junto com a gente, a Blue Lab também, a Blue Lab que hoje é uma empresa de performance de negócio, utilizando tecnologia. Então eu preciso aumentar minha digitalização. Então, por exemplo, hoje tem clientes como a Congás, grandes amigos, que ajudam a aumentar a performance e seus resultados através de análise e tecnologia. Então, super obrigado os nossos amigos apoiadores. Para quem maratona, tá vendo essa canequinha? A Mr. Pairs, uma das empresas, as grandes empresas de brindes, inclusive trabalha para o Santander também, é uma das nossas apoiadoras. Então todo mundo agora que sentou aqui tem essa canequinha, ó, minha história inspiradora. Ué, tu quer essa caneca? Desculpa, é só quem sentou aqui que vai ter, tá bom? Mas obrigado aí por estar apoiando a gente nessa temporada também. Então vocês vão ver o quanto vai ser importante esse conhecimento que a gente vai levar. Vamos lá conhecer nossos convidados, mas primeiro eu queria agradecer vocês de novo, Mário. Que bom, aniversário. Vocês estão assistindo isso aqui setembro, provavelmente final de setembro, por aí. Ficar um pouquinho de agosto, mas provavelmente final de setembro. Em agosto foram nosso aniversário, mas aniversário também da Mai. Então, obrigado, aniversariante, por estar aqui junto, me ajudando a entrevistar esses feras.
Super agradeço. Seu aniversário também, logo um dia depois. Então, muito feliz de voltar aqui agora nesta posição. Já estive naquela. Obrigada pela confiança. Boas histórias. Olha, quando você jogar aí Mayra Conexão, vai lá conhecer as histórias dela. Hoje ela vai fazer uns comentários, mas vai lá para conhecer. Quer saber qual é o superpoder dela? Vai lá que você vai conhecer. Vamos lá, vamos conhecer nossos convidados? Vamos lá, eu queria super agradecer, Danilo e Thales. Assim, eu sempre agradeço aqui quem assiste a SAP por 2 motivos. Um, pela agenda executiva. Então, o Thales estava de viagem aqui, a gente aproveitou, o Danilo conseguiu encaixar a agenda para estar com a gente. Mas o que eu mais gosto de agradecer é pela generosidade de vocês compartilharem um pouquinho quem são vocês para inspirar outras pessoas. Eu normalmente chamo para falar do mercado, de CX, de atendimento, de cobrança, seja o que for. Mas aqui vocês estão falando um pouquinho da pessoa física, quem são vocês, abrir um pouquinho para a gente conhecer, para inspirar as pessoas. Então, super obrigado pela generosidade de vocês estarem aqui com a gente. Acho que vai ser um momento incrível. E aí, para começar, a gente vai fazer uma rodada rápida. Quem assiste a SAP, a gente chama de rodada de LinkedIn, só para assim, como é que vocês costumam se apresentar no mercado, só para as pessoas relembrarem quem são vocês. Mas todo mundo já sabe que a gente não quer saber nada de LinkedIn. Vai começar aqui as perguntas boas. A Mayra, pessoal, já fez até uma listinha aqui para saber segredos. Já estou sabendo, né? Mas, mais uma vez, super obrigado por vocês estarem aqui. Vai ser uma honra esse bate-papo com vocês. Quem vai primeiro? Bom, eu que agradeço pelo convite. Achei interessante demais o projeto. Quando você me chamou, eu dei uma pesquisada ali o que significava isso, né? E achei fenomenal, assim. E a oportunidade de estar aqui e poder falar um pouquinho, né? Poder compartilhar a história. Eu fiquei bem feliz, né? Legal. Hoje, sou o Thales, tenho 38 anos, sou tricolor de coração. Não sou carioca, né? Sou mineiro. Mas tricolor do Rio mesmo? Do Rio de Janeiro, por influência aí da família. Sou casado, tenho 2 filhos maravilhosos, uma esposa maravilhosa. Trabalho no Banco do Brasil, vinculado ali a BB Seguros, mas tô aqui com força total para compartilhar com vocês. Estou na área de experiência do cliente há bastante tempo, então sou apaixonado pelo tema e tento levar esse conhecimento, essa experiência aí para onde a gente passa, né? Que legal, que legal. Boa, tá, seja bem-vindo. Cara, gente boa, tricolor também, a gente é sócio lá no Maracanã, tá tudo certo. Eu achei que ele ia falar que era São Paulino. Boa. Bom, eu também sou tricolor, viu, Thales? Mas é tricolor paulista. Bom, eu sou Danilo Vasconcelos, eu sou pai do Lucas, de 12 anos agora, né? E sou esposo da Lilian, tenho 41 anos e sou formado em tecnologia, né? E eu sempre gostei de trabalhar com tecnologia com agenda pensada para negócio, né? Então, desde muito cedo, eu achava que o que eu fazia em tecnologia alguém tinha que usar. Então, tenho uma característica assim, de ser uma pessoa muito curiosa, de ser muito estudioso, né? Bom, eu estou liderando uma empresa de recuperação de créditos hoje, chama Endia. Então, é um negócio bastante interessante que conecta exatamente com um pouco do meu propósito, né? Como é que você acelera a relação com as pessoas. No final do dia, muita gente, às vezes, não quer ter esse tipo de contato conosco e um pouco de história de vida, e conecta um pouco com a minha história de vida, né? Legal. Bom, aqui em São Paulo eu sou professor universitário em 2 universidades, uma voltada para tecnologia e uma voltada para experiência do cliente. É curioso que eu trabalho com tecnologia na visão cliente, então isso conecta também de novo com o meu propósito. Eu pretendo ir até o pós-doutorado, eu estou no momento agora finalizando o mestrado na área de pessoas e gosto muito de estudar, me conectar. Me considero um cara bastante técnico assim no dia a dia, mas estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de ter a oportunidade de ouvir, trocar, conhecer a história de cada um. Show, top. Então, já tem informações importantes. Você quer fazer a primeira ou faço a primeira? Pode começar. Tá, mas antes de fazer a primeira, tem informação que é relevante. Pelo seguinte, quem está assistindo a gente são muitas pessoas do nosso mercado corporativo, do mundo corporativo, mas também assiste familiares, amigos e tudo isso. Então, para a gente se conectar com todo mundo, apelidos. Mas apelidos, não apelidos de zoação por carioca, não tem apelido. Se você chegar agora, você tem um apelido no Rio de Janeiro. Mas aqueles que viraram nome, que assim, se alguém te chamar, tu sabe assim, é alguém da faculdade, não, isso aqui é alguém da família, isso aqui é alguém da quinta série A, B ou C tarde. Achava que era quinta série B, mas tem a C tarde, que é quase sendo expulso, né? Então, para se conectar com todo mundo aqui, como vocês são chamados? O que teve de apelido que virou nome para algum grupo de vocês? Porque acho que a gente tem apelidos a vida toda, mas aqueles que viraram nome, que são assim, tô andando na rua, se alguém te chamar, você já, sem olhar, você já sabe quem é a pessoa.
Bom, meu nome é curto, né? Thales. Então, são poucas as vezes que vira apelido, porque Aham. Thales fica normal. Mas, assim, o que mais marcou são amigos de infância, Aham. que chama de Tatá. Tá, E a minha esposa é Tami, é o mesmo apelido. Então, Tatá é a mesma coisa. Então, a gente fica nessa... Eu consigo Sua esposa chama ela de Chama Tatá também? Ó, dela- chamam ela de Tatá também, porque ela se chama Tami. Aham. Então a gente tem, e a referência é sempre pessoas da infância ali, adolescência. Tatá já você já lembra logo se tiver infância. A família também chama de Tatá? Não, família é Thales. Thales, tá. Normal. E não tem os paulistas que corta pra tá, não, que aqui é tudo corta o nome. Chega em São Paulo, corta nisso, tudo não. Tem jeito. Alguns aqui falam, sim, Tá. mas é bem pouco. A maioria é Thales. Tá, fica E galego. Galego também, aí foi mais na faculdade. Faculdade. Com os colegas da faculdade e tal. então já é bom que já tem. E o grupo do futebol, tinha uma época que o Rafael Sobes era do Fluminense, né? Aí eu jogava Parecia com... parecido. Mas você era parecido ou jogava igual aí? Parecido. Ou jogar. Aí era o Sobes. Então, Se for futebol, chama de só. tinha uma turma de futebol que chamava de E quinta série. Vem cá, você era do fundão ou lá da frente? Fundão. E aí, não tem nenhum apelido da turma do fundão, não? Não, pior que não. Só o Tatá mesmo. Era Thales, né? Porque o nome também. Boa. Então, ó, pra quem tá assistindo, Thales, Tatá, Sobes e o Galego. É a mesma pessoa que tá aqui, isso aí. vocês vão conhecer hoje. Boa, legal. Legal, bom, tô super à vontade aqui. Boa. Bom, eu entendi que o objetivo, inclusive, é revelar um segredo. Isso aí. Ok, bom, então vamos lá. Família Dani, mais fácil, né? Aham. Dani tem o contexto que você falou de abreviação. Aham. E, bom, eu cresci no ABC Paulista, numa comunidade, né? E eu nem imaginava estar aqui, né? Nesse lugar, conversando com essas pessoas. Eu até brinco. A gente não tem KPI nenhum, né? Uns vão ter uns técnicos. Qual que é o seu indicador, seu KPI? Eu não tinha nada disso. O KPI meu era... Meu pai sempre falava assim, olha, você tem que ser bastante respeitoso com as pessoas, ser sorridente e educado. Chega lá, fala bom dia, boa tarde, boa noite e pronto, né? E nós éramos, lá nessa época, especialistas em soltar pipa. Boa. Pelo menos na minha época a gente Boa. tinha muita opção e tal. E como nós ficávamos muito no sol, o meu apelido é naturalmente Tostado. Então, tá. onde eu moro, assim, nos amigos, Aham. etc., assim, se alguém perguntar Danilo, ninguém vai saber. Só assim, quem que é o Danilo? E o meu pai, o apelido é Pepeu. Aham. Então é Cecílio o nome dele, Pepeu. Então, assim, basicamente é o Tostado do Pepeu. Perfeito. Então, é isso, e ninguém conhece. Ninguém conhece. Não, se você chegar lá, falar o Danilo, ninguém sabe quem é. Agora fala o Tostado. Não, o Tostado sim, porque eu Lembra. sou especialista em soltar pipa. Né? Então, ficava muito tempo no sol. E depois, época de faculdade, a família chama o quê? Dani? Dani, época de faculdade. Eu gosto muito de estudar, então, sei lá, chamavam uma galera de meio de CDE e tal. Aham. Mas na verdade, Wellington, eu achava que eu queria ser professor mesmo desde o dia zero. Então é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Então eu sou do grupo da frente. Né? Tipo assim, se eu tivesse 8, eu confesso isso. Já ficava. Eu ia na outra prova. Se tivesse chance de fazer 9, eu ia na. Tu ia fazer a outra? Eu ia. Olha, Eu reconheço. Gelanda. Show. Eu reconheço isso. Então no final, eu acabava sendo bastante, sim, tava sempre com o grupo, mas o grupo, assim, os caras que eu achava que estavam muito afim de fazer as coisas, beleza, eu ia lá e fazia e pronto. E não botaram nenhum outro nome, então ficou Danilo mesmo. Ficou Danilo mesmo. Eu era bom de bola também, mas sempre ficou Danilo mesmo, mas fora do... Não fizeram uma comparação. Não. Não, legal. E até pra gente emendar, eu, como você falou, não conhece, na época eu era o mais novo, né? Eu falei aqui algumas vezes, então o apelido era nem de neném. Então hoje, eu sou a mesma coisa, na minha época de infância, amigos de infância, minha família sempre chama, né? Mas amigo de infância não deve nem saber meu nome. Porque assim, era porque ficou, enfim, tem alguns que não devem nem saber meu nome. Eu tinha uma frustração, de novo, o rito do bota apelido, porque o Wellington não era muito comum. Então, capital da Nova Zelândia, putz, mas não teve outro. A única coisa que eu sei é o seguinte, quando vem o El, eu sei que é São Paulo, porque aqui o pessoal logo corta. Corta. Só tem um, até o da Motiva, o Fábio, que chama de Tom. É a primeira vez alguém que me chama do final, do corte, né? Mas não tinha esse. Então são nomes que ficam. Então, galera, Tostado, Tostado, Dani, então é a mesma pessoa que vocês vão conhecer um pouquinho. Mas já que você emendou, então eu vou fazer a primeira. Já que você emendou falando um pouquinho da infância, aqui tem milhões de perguntas que não daria nesse nosso tema, mas o que vocês queriam ser quando crescer? Quando você lembra da tua infância, quando você lembra, e acho que você já falou um pouquinho sobre isso tudo,
que vocês lembram, assim, de... Porque quando a gente fala um pouquinho de experiência do cliente, acho que talvez cobrança existia de uma forma financeira, mas quando fala de experiência, não era isso. O que vocês lembram, assim, de infância? Meu sonho era ser realmente jogador de futebol, meu dedo era cortar de soltar pipa, sou da época da pipa, e apesar de que hoje tem aplicativo de pipa, gente, pelo amor de Deus, aplicativo não. Solta a pipa vai pra rua, por favor. Mas o que vocês lembram, assim, de o que vocês queriam ser quando crescer? E se vocês lembram do primeira recompensa, o primeiro dinheirinho, a primeira coisa que vocês ganharam porque você fez algo. Porque uma coisa é a família, algum amigo, enfim, alguém dá. Vocês lembram de alguma coisa assim? Putz, apareceu aqui. Eu vendia pão, vendia um bolo na mão, já teve gente que fez dropship. Não, tinha uma pessoa que queria comprar do outro, mas tinha vergonha. Eu falava que ia convencer e ganhava um dinheiro em si. Então já teve de tudo aqui. Então, o que vocês lembram assim? O que eu queria ser quando crescer, quando você pegava na tua infância? E se vocês lembram do primeiro dinheirinho de vocês, o que vocês ganharam assim com a primeira... Assim, a primeira vez que eu recebi algo porque eu fiz. Cara, é clichê, mas o meu sonho era ser jogador de futebol. Eu era viciado, só queria saber de futebol. Fiz algumas peneiras, não deu certo, obviamente, tô aqui, né? Ou não, cuidado, ou não. Eu joguei até os 15, ou deu certo. Eu fui por aí, até os 15 mais ou menos, mas era um sonho, né? Assim, eu respirava futebol. Mas eu sempre gostei, sempre tive um perfil, assim, empreendedor, sempre gostei. Minha mãe contava que desde novinho, assim, eu fazia din-din em casa com 6 anos e vendia na rua, assim, embaixo. O que é din-din? Din-din é sacolé no Rio. Din-din é chup-chup, né? Chup-chup em Minas, din-din em Brasília, sacolé, geladinho. É a mesma coisa. Eu também pensei, eu fazia din-din, Caramba. Eu tô fazendo na Casa Branca, fazendo moeda lá. Casa Branca não, como é que faz lá? Casa Moeda. Casa Moeda. A vez que eu falei din-din, inclusive, com o pessoal do Rio, o pessoal ficou desse jeito aí. Como assim? Você tá fazendo dinheiro? Não, bicho, sacolé. E vendia, e fazia e vendia. E aí vendia, assim, na rua e tal. E ela sempre falou, nossa, eu sempre tive essa veia empreendedora. Legal. Né? Mas o primeiro, isso é aquela conta, porque eu era muito novinho. Mas... Não, mas já conta ali o primeiro. Mas a primeira coisa que você contou lá com esse dinheiro. Não, então, essa história assim, não. Mas eu lembro quando... Já começando a adolescência, ali, 12, 13 anos, eu já queria ir para umas festinhas, eu ia com amigos e tal. E aí eu sempre buscava um jeito de, tipo, ser comissário de evento, que você pegava os ingressos para vender e ganhar o seu. Então, eu dava um jeito. Eu pegava, conseguia articular com as pessoas para eu poder vender e eu ganhava o meu e ia de graça. Aí depois eu comecei, isso aqui dá certo. Comecei a vender mais, ganhar meu dinheirinho. Então, comprei minha primeira camisa, primeiro tênis de dar um rolezinho e tal. Foi com esse dinheiro aí. Maneiro. Aí, então, assim, eu lembro que sempre tinha essa coisa. Cara, eu quero dar o mínimo trabalho pros meus pais. Quero me virar desde cedo. E aí tinha essa... Aí já pegava não sei o que, ó. Tá vendo? E você falou que era do fundão, né? Sim. Mas era do fundão que, na hora de apresentava os trabalhos e tudo, é que ela pegava lá Pegava, Danilo, me ajuda aí, bota meu nome aí no trabalho, não ia. Eu já tive 6 versões. Não, eu fazia. Só gostava mesmo de estar na zoeira junto, mas sempre equilibrando ali. E é só, tipo assim, era aquele equilibrando, assim, durante um ano, só dá pra ir 2 vezes na diretoria, na sala da diretoria, 2 vezes. É o mínimo pra passar. Não, 2 vezes na diretoria, o pessoal fala assim, nunca fui. Tinha gente que passou aqui e falou, nunca foi. Você nunca foi na diretoria. Não mudou tanto, né? Mas boa. E aí? Então, daí você lá vem, às vezes, empreendedores aí, ó. Eu vou pegar um gancho do empreendedorismo, né? É curioso que quando... Eu acredito muito, assim, no contexto das referências, né? Sim. A função que eu desempenho hoje, eu tenho bastante clareza do meu papel como referência para alguém. Legal. Porque naquele período da minha vida eu não tinha referência. Então, quando você vem muito de baixo, assim, você busca uma referência. Né? Muitos de nós, assim, não temos referência. O que podemos fazer? Então, a primeira referência que eu tinha era o meu pai mesmo. Meu pai é uma pessoa completamente comunicativa e que ele coloca as coisas, põe a mão nas coisas e meio que funciona. Então, por exemplo, eu tenho uma habilidade de arrumar bicicleta. E eu aprendi isso com ele. Meu pai tinha uma bicicletaria, então a cabeça dele era, dá pra fazer as coisas. Eu sempre fui muito hands-on, por ele, né? Por conta dele. Então,
o meu pai sempre me levou para essa lógica, a minha referência era ele, não só de ser humano, mas assim, o que eu vou fazer? Bom, vou seguir o caminho do meu pai. E as coisas que meu pai também fazia e minha mãe, eu tinha coisas que eu não queria para mim. Então, um exemplo é, nós morávamos na Zona Sul, né, como eu comentei, e meu pai trabalhava no ABC. Eu comecei no ABC, foi assim, né, eu fui para o ABC, depois Zona Sul e tal. Ele ia de bicicleta, pedalando. Uau. Caramba! Então isso de alguma forma, em mim eu falo, bom, isso aqui é o que eu não quero. É muito. Mesmo sem, bastante. sabe assim, Thales, mesmo sem você ter tanta referência, você tinha referência do que você não queria. E aí o que eu fiz com o dinheiro, né? Isso aí é um negócio curioso. Tem um doce na padaria que chama Carolina. Carolina é um doce maravilhoso, né? E eu não tinha possibilidade de comer esse doce, dentro da minha origem, etc e tal. E o meu primeiro trabalho, eu fui trabalhar numa liga de futebol. Então, basicamente, o que a Liga de Futebol fazia ela tinha um time que tem campo, um time que não tem campo, junta isso, e meu papel era fazer com que as pessoas se encontrassem. Você, como jogador, sabia que você tinha que jogar. Então, essa era a minha entrega. E uma outra função era ir receber dos times. Então, o meu primeiro trabalho ganhava R$70 por mês, porque eu trabalhava 2 vezes por semana, e eu consegui esse trabalho com a tese de falar assim, cara, eu precisava fazer alguma coisa que eu gostaria. E os meus primeiros R$70 eu comprei tudo de Carolina. Legal! Excelente. Isso quantos anos mais ou menos? Cara, eu acho que eu tinha 13, 14, por aí, Mas não foi uma experiência legal, né? A padaria chama Trevo, eu lembro até hoje. Eu comi todas as Carolinas naquele dia e passei super... Não, mas tá bom, eu comprei. Sim, né? E assim, valorizando da galera. É até um trote da minha galera aí, de vez em quando que a gente se encontra, os caras deixam Carolina lá. Deixa. Mas eu acho que isso, assim, o valor do dinheiro, você tentar buscar e as referências. E acho que isso é legal, não só da conquista, depois ficou a marca, né? Ficou a marca. Bom, eu acho que tem várias coisas que aconteceram na minha vida que me fizeram pensar o que eu queria ser, mas uma coisa muito marcante, quando eu era pequena, eu falava que eu queria ser a moça do patins do supermercado. Então, naquela época tinha um grande supermercado, não vou falar aqui agora, né? Mas tinha um grande supermercado que era novidade no Brasil e tinha uma moça que ficava passando para lá e para cá no caixa, andando de patins. E aquilo para mim era fenomenal. E eu falava, eu quero ser essa moça. Eu não sou a moça do patins, mas eu trabalho hoje numa empresa. Mas sabe, Dei. Hoje em dia, acho que eu não paro em pé não, mas eu já dei. E ao longo da minha vida também, uma coisa muito interessante, quando eu paro para pensar, é que por diversas vezes eu estive envolvida em coisas relacionadas à organização e design, e no que diz respeito à decoração. E eu sou uma engenheira civil, né? Calhou de eu ir fazer uma engenharia civil, isso eu não pratico essa profissão, mas isso é algo que ficou muito marcado, e até hoje eu falo que eu sou casada, né? E a pessoa da obra lá em casa sou eu. Eu adoro uma obra. Se eu pudesse reformar minha casa todo dia. Seu marido agradece. Não, reformar sempre ele não agradece, não. Mas pelo menos tomar conta. É isso. Então já manda a pergunta aí. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por favor. Se vocês pudessem voltar no tempo, qual conselho vocês dariam pro início da carreira de vocês? Eu posso pegar a primeira? Pode. Vamos lá. Eu comecei a trabalhar com tecnologia porque eu tinha uma referência de alguém. Então, o conselho 1 você precisa encontrar uma referência para qualquer coisa. E hoje em dia, a tecnologia, todos nós somos tecnologia. Então, acho que essa é a primeira recomendação que eu daria. Né? E isso para mim funcionou super bem, porque eu tinha uma pessoa que trabalhava na Ecovias, na época, e um outro colega que trabalhava na Xerox do Brasil. Né? Não sei se todos conhecem e tal, enfim, né? Gigante lá e tal. Então, essas pessoas eram as referências que... o que esse cara fazia, etc. Então, em primeiro lugar, eu acho que é isso. Assim, você precisa ter uma referência. E o segundo, você precisa falar para a pessoa que você quer conhecer o que ela faz. A gente, às vezes, tem uma referência, mas você não conta, não pede ajuda, não busca... Hoje a gente chama isso de mentoria, né? Sim, mas não acho que o nome não é mentoria. Muitas vezes, quando você está começando, você nem sabe o que é isso. Perfeito. Mas eu acho que a segunda coisa vai lá e fala para a pessoa. Perfeito. Porque, às vezes, a posição já existe, a pessoa só não sabe que você quer sentar ali. Perfeito. Isso. Né? Então, referência e fala. Eu queria trabalhar com tecnologia, eu já tenho você, então como é que é trabalhar com tecnologia? Boa. E às vezes as pessoas têm vergonha de perguntar, né? Tem vergonha de perguntar. Boa. E o Thales? Essa pergunta é complexa. Assim, eu tenho muito orgulho da minha carreira e assim, eu acredito muito em Deus. Acho que tudo acontece
Nada é por acaso. Nada por acaso. Exatamente. E eu comecei na iniciativa privada, num fundo de pensão em Brasília. E eu sempre achei, né? Como eu falei da minha veia empreendedora, eu sempre achei que eu não ia para iniciativa pública. Brasília, muita gente associa a concurso público. Sim. Aham. E eu, não vou fazer concurso, não vou fazer concurso. E adorava o meu trabalho ali. E depois surgiu a oportunidade do banco. O pessoal, minha esposa principalmente foi a incentivadora. Falou, cara, isso aqui é sua cara, você tem que fazer o concurso. E foi na melhor época, eu passei e sou muito feliz, muito realizado no banco. Assim, acho que um conselho é mais reforçar esse aspecto. Eu nunca corri atrás do próximo cargo e nem do dinheiro. Uhum. Eu sempre busquei fazer o melhor, pensando assim, eu vou fazer o melhor e por mérito as coisas vão acontecer. Perfeito. Né? E sempre aconteceram. Graças a Deus foi uma coisa fluida. Né? Então, assim, é algo que eu reforço minha convicção lá de trás, sabe? De você sempre fazer o melhor sem pensar muito em eu preciso ser promovido, eu preciso ganhar X, sabe? Uhum. Eu acho que esse é um recado que eu daria novamente. Novamente. É. Boa. É importante dar o seu melhor, né? Que as pessoas ficam muito preocupadas em dar o melhor do que os outros, mas Isso. deu o seu melhor, né? Que Exatamente. tô preocupado olhando pros outros, não tô nem fazendo o seu melhor. Que não existe. Porque agora a pessoa, enfim, fugiu o nome. Que não existe meio-dia, né? O dia inteiro você tem que ser inteiro no que você vai, assim, dentro das suas condições. Boa. É tanta coisa a perguntar, mas deixa eu fazer uma pergunta que é o seguinte. Hoje são pessoas que estão super bem, grandes executivos, acho que muitas pessoas vocês já ajudaram, deixaram legado, mas como a gente tem em nossa carreira vários momentos, né, altos e baixos, e vai pra lá e pra cá, teve algum momento na vida de vocês, aí pode ser profissional ou pessoal, tá? Que vocês falam assim, cara, perdi o chão, não sei o que eu faço. Muito mais até para saber o que vocês fizeram para sair, porque a gente acaba rodando, conversando com muita gente. Tem gente que o problema é pequeno, mas vai ficar cavando tanto e aumentando, desnecessário. Tem gente que tem um problema que quem tá do lado pode ajudar, mas tem vergonha de pedir ajuda. E assim, não, cara, porque não, deixa eu tentar resolver, pedir ajuda. E tem gente que, assim, precisa sair desse problema por conta própria e ela, assim, quer ficar pedindo ajuda, mas fala assim, cara, me pedir ajuda para você, tá no espelho. Tem várias coisas. Teve alguma situação que você fala assim, uma que marcou, que foi, putz, cara, esse aqui, não sei o que acontece, perdi o chão, perdi aqueles que... Aquele momento que dá assim, não tem o que fazer, e aí, óbvio, né? Aqui como vocês saíram para que essas pessoas reflitam, porque aqui já passou de tudo. Tem gente do mundo corporativo, gente do lado pessoal, gente, tudo que você possa imaginar, filho prematuro, tudo que já passou aqui, mas sempre teve momento, coisas diferentes, e é legal que as pessoas... Eu vou dar um exemplo que eu até falei no episódio 2 ou 3 agora, que teve um lado pessoal, o Bencion, lembrei o nome aqui, já repeti que ele tá maratonando. Ele teve um filho com prematuro, mas prematuro, nem lembro, 5 meses, muito pouco. E assim, tava tão primeiro de um jeito que tá conversando com a esposa, cara, tu fica tranquila, você tá bem, a gente pode ter outro filho. Assim, já tava com a cabeça viajando até que ele chegou numa enfermeira com a estatística que não sei o que. A enfermeira, não, relaxa, nunca vi dar errado. Só falar essa palavra. A palavra apareceu como uma bomba na cabeça dele que mudou tudo. E foi pro lado positivo, o filho nasceu bem, tá todo mundo bem, mudou assim, uma palavra. E às vezes tem pessoas com problema que várias palavras estão passando por ela que não tá surda, fica surda. Como teve gente de um momento corporativo aqui que tava tão preocupado, dando errado, vou ser demitido, vou perder tudo, e que na verdade ela tinha uma rede de relacionamento importante, que hoje é um mega empreendedor, saiu em valor econômico, então aquela demissão foi a melhor coisa que aconteceu na vida. E ele, naquele momento, ele se encolheu, não queria ver ninguém, até que teve amigo que foi lá, arrancou o cara de dentro de... Assim, tem coisas completamente diferentes. Teve alguma que marcou vocês? Que assim, cara, difícil e é óbvio, né? Como é que vocês conseguiram sair? Com certeza tem absoluta certeza. Tem muita gente passando por alguns problemas aí ou não problemas, né? Estão rendendo demais. Cara, eu acho que, assim, eu tive um momento mais crítico, assim, da minha carreira, conecta muito com o que você falou antes, das pessoas acharem que não é o seu melhor, e sim o melhor para os outros, algo parecido, em que eu tinha muita sinalização positiva para dar o próximo passo na carreira, e esse próximo passo não vinha. Então, apesar do que eu falei, eu não
não buscava aquilo, mas eu já tinha várias sinalizações, você cria expectativa e a coisa não acontece. Isso é muito comum, até no meu time eu tenho várias pessoas que eu tenho que administrar essa expectativa, essa ansiedade, porque nem sempre a oportunidade surge, nem sempre quando surge é aquela pessoa que você vai emplacar ali. Então foi uma época que deu uma crise assim, pessoal, uma crise de carreira, questionamentos, pô, será que eu não vou para a iniciativa privada, onde eu vou ter aquele empreendedorismo que eu sempre quis e tal? E eu me aventurei, mesmo estando no banco, eu abri uma franquia de lavanderia lá em Brasília, junto com 2 colegas. 5 a 7, não? Foi não, A foi. gente reclama lá com nosso amigo, já viu, né? Se fosse, você já ia reclamar com você aqui, hein? Eu posso falar, foi a Mr. Jeff. Teve até aqui em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro também. Era uma franquia, uma startup espanhola. E, cara, a gente... ali eu vi o tanto que eu precisava dar valor à minha carreira. Que eu precisava dar valor à estrutura, né, que a gente tinha corporativa. E foi um aprendizado gigantesco em 2 anos. A gente quebrou, obviamente. Foi um aprendizado que eu falo que ela é maior do que uma pós-graduação, maior do que um mestrado, que eu aprendi de tudo. Eu fui todas as áreas de uma empresa, foi o que eu aprendi ali. Então ali foi um aprendizado e uma referência assim, cara, tudo tem seu tempo. Mais uma vez reforçou isso. Mais uma vez reforçou o quanto que a gente tem que ter tranquilidade para conduzir esses momentos. A gente vai passar por isso na vida e na carreira. Vai ter pico e vale o tempo todo, né? Então, assim, a gente tem que ter tranquilidade, tem que saber esperar, saber lidar com esses problemas. E o teste do empreendedorismo foi importante para eu dar valor a um sistema até mais completo. Sim. Tipo, eu até brinquei com meu filho esses dias. Eu sou mineiro, sou empreendedor, eu sempre entro em qualquer negociação, né? Pechinchando mesmo, né? E quando eu vi o lado do empreendedor, cara, a estrutura de custo desses caras é absurda. Então, para pequenos negócios, eu não peço desconto mais, porque eu sei a realidade do cara, sabe? Então, assim, só dando um exemplo de aprendizados que a gente teve ali nesse o bom é que, assim, hoje na tua vida, na tua carreira, se você não tivesse tido essa experiência, você não estaria com essa bagagem. Com certeza. Então, às vezes, as pessoas têm medo de arriscar, que pode dar errado. Mas se você pegar esse aprendizado e aplicar, talvez você fale o seguinte: o dinheiro que eu investi, será que eu conseguiria pagar um MBA para o aprendizado que eu tive com isso? Não. Às vezes você poderia gastar até mais do que você investiu no MBA, e você não teria esse aprendizado. E não daria o valor, né? Não daria o valor. Esse é exemplo. Perfeito. Legal ouvir e eu vou inverter então. Então, vou fazer o contrário. Você falou assim, você estava no negócio, empreendeu, né? E voltou pro meio privado. Certa vez me convidaram para um comitê super sênior, Master Blaster, e era para uma agenda de diversidade, né? Então, uma agenda de diversidade. E, claro, Danilo, o que você acha que, né? Se você tivesse que dar uma ideia para alguém, o que você faria? E aí eu tinha um pitch de 3 minutos, só para pegar esse exemplo, né? Pegando a sua fala. E eu usei um slide só e eu escrevi um negócio chamado CPD. Como as pessoas associam que o formado em tecnologia, CPD é o lugar de tecnologia, eu queria atrair a atenção desse público super sênior. E eu disse que, na verdade, o CPD era o coeficiente de propósito do Danilo. Coeficiente de propósito do Danilo. E aí depois eu mostrei a fórmula do CPD. E aí tinha uma série de critérios no denominador, né? E sobre a oportunidade. E muitas vezes o que as pessoas têm é um pouco de não fazer a sua análise do CPD. Você fala assim, cara, tá bom, vou dar o meu exemplo. Eu fiz o inverso. Tava lá no mundo financeiro, e o mundo financeiro é super competitivo, mas ele também, tecnicamente, dá muita segurança para algumas coisas. Sim. Né? O CPD é um pouco disso, assim. Então tá, eu vou tocar um negócio que não é totalmente aberto. Se você coloca, eu fiz a lógica do CPD, né? Oportunidade, momento de carreira, não só ganho financeiro, crescimento, conhecimento, sobre a oportunidade que você tem, você faz um cálculo maluco, ou seja, tanto faz o que tá ali, se você quer fazer ou não isso. E eu fiz esse movimento. E fazer esse movimento, para quem tá nos assistindo aqui,
requer que você abra mão de algumas coisas. E essas algumas coisas significa falar assim, o que vai acontecer com a minha PLR? Sei lá, cara. Sei lá, não tô nem aí. E o ticket? Obviamente, se você faz o cálculo, matemática. Sim. Então, eu acho que o que aconteceu comigo foi o inverso. Foi, tá bom, você tá no mundo corporativo, então, long story short, eu, como programador, rodei muitas áreas no segmento financeiro, trabalhei em 3 grandes bancos privados, Programando mesmo, botando. programador roots. Lembro que a minha cabeça de sempre querer fazer coisas que as pessoas usam. E em algum momento eu falei, eu vou inverter. Eu queria assumir mais coisas, eu queria fazer negócio mesmo, eu queria empreender. Daí o CPD serviu para isso, para explicar assim, tá, mas por que o cara quer sair do banco para tocar um negócio? Por causa do CPD, porque eu tenho coeficiente de propósito de Danilo, né? Então se você tirar o D e colocar outra letra... Ele sentou na fila da frente. Muito. uma forma de você tentar fazer com que também você experimente. Então, o que você viu lá, a hora que eu fui para empreender, você fala, cara, agora eu tenho que olhar risco, cyber, tecnologia, finanças, gente, e isso é o movimento que eu estou passando agora. Então tem um pouco do inverso aqui da sua história. Legal. Mas a mensagem é o CPD, que acho que é legal. Às vezes o cara não dá o próximo passo, né? Porque ele fica aqui tentando calcular todas as variáveis e não é assim que funciona. Lá ele fala de CDF, de programação. Um amigo meu só tá conselho lá também da Dev Media. Você deve ter conhecido Dev Media, assim. Todo mundo que é programador, Clube Delphi, Java Magazine, alguma coisa. O Tony é amigo meu pessoal. Então, às vezes, quando tô lá, a gente tá tomando cerveja, alguma coisa, ele já, calma aí, deixa eu pensar aqui. Não, cara, não pensa não, cara. Vamos só beber. Não. É isso. Já emenda outra pergunta pra ele. Bom, eu acho que eu quero sair um pouquinho desse mundo corporativo, mas se vocês quiserem conectar tudo bem. E. Assim que é bom, esquece corporativo. Eu acho que a pergunta aqui, muito mais como curiosidade, qual foi a última coisa que vocês fizeram pela primeira vez? Ah, boa aí. E essa é uma provocação importante. Eu acho que tem que abrir bem a cabeça. E a gente deveria fazer isso muito. E assim, qual foi a última coisa que você fez pela primeira vez? E tirando a gente aqui, qual foi a última pessoa que você conheceu? Nova, pessoa diferente. A última coisa que eu fiz pela primeira vez foi agora em abril, a viagem para o exterior. Eu nunca tinha ido para a Europa, só conheci os Estados Unidos. Pode. Sim, vale. Pra onde? Foi uma experiência incrível. Então, assim, eu fui para Londres, Paris, Roma e Florença. Então, fui fazer a maratona de Paris, sou maratonista, e foi incrível. Foi uma segunda lua de mel com a minha esposa. Aí que eu ia te perguntar, foi com ela? Fui com ela, deixamos as crianças e foi espetacular. Então, assim, conhecer toda a cultura, a gente fez um rolê totalmente cultural mesmo, assim, de conhecer todos os museus e igrejas e enfim. Além de curtir a prova, né, que era o objetivo. Ela corre também? Não, ela não corre, mas... Ela só aproveitou mais. Como é que eu vou aproveitando mais? Mas a gente tem um combinado. A gente tem um combinado que é interessante, porque eu corro desde novinho, né, e ela ama a minha paixão pela corrida justamente porque a gente viaja, conhece outros lugares, e ela me apoia bastante para fazer as provas, né. Então foi espetacular. E a última pessoa que você conheceu? A última pessoa. Além da gente aqui, que não pode contar. Eu tenho... Pensando aqui. Eu conheci, eu vou pegar a última pessoa que eu conheci, cara, perdão. Mas foi quando? Foi recém? Foi essa semana. Existe uma das coisas que eu faço que eu chamo de giro do Nilo, né? Ninguém me chama de Nilo, tá? Você falando no começo. O Nilo não é. A gente que inventou para facilitar. Mas ninguém chama. Mas a ideia do giro do Nilo, né? Na verdade, a ideia é você simplesmente se conectar com as pessoas e nem todas elas sabem qual é a nossa função. Então é por isso que eu, de forma genuína, conecto com elas. E eu tava passando, Maria Conceição, ela trabalha 18 anos na empresa. 18 anos. E você viu o brilho no olho da pessoa. E essa coisa não é matemática. Mesmo para uma pessoa analítica, assim, eu vi um brilho no olho nela, assim, era 6h45, 7 da noite e tal. Aí eu passei, olhei e vi ela, assim, com uma sensação super... Sabe, tô feliz de estar aqui. E aí conheci a história dela, 18 anos na empresa.
me deu um baita insight que eu falei, ué, mas por que eu não falo com todas as pessoas que têm, sei lá, X anos na empresa? Então essa foi uma das questões. E que assim, você aprende todos os dias, né, se você doa um pouco do seu tempo de forma genuína, Sim. Perfeito. né, não de forma genuína para as pessoas. E eu corri 21 quilômetros pela primeira vez. Olha aí. Né? Eu não sabia que você era maratonista, essa foi a última coisa que eu fiz num plano de preparação que eu tô para uma Mas quanto tempo foi isso? Essa semana. Ah, Agora, a SP City. Foi SP SP City tem uns 10 dias. Maravilha. Eu fiz ano Para um passado. plano de aqui, ó. 42 aí que eu tenho para fazer no próximo ano. Então, Excelente. Seja bem-vindo. Não, eu vou contra. Eu perguntei isso porque, assim, eu sou a favor e falo pra todo mundo que, assim, o meu... Criptonita não, o que eu falei essa semana? O pai, né? Espinafre. Meu espinafre é conhecer pessoas. E me alimenta. Por isso que isso aqui pra mim, o pessoal fala, ué, você tá de 8 da manhã, vai gravar até 8 da noite. Cara, isso aqui pra mim é minha vida. E ontem, de hoje, quarta, segunda, eu fui no lançamento do livro da Juliana Rosa, que é comentarista de economia da Band, ela é até amiga nossa, tá no nosso grupo. E cara, eu fui ali no fila, essa é uma fila grande. Mas eu falei, cara, eu conheci ela, o marido dela, vou ficar. Mas mal cheguei na fila, já comecei a conversar com um casal que estava atrás de mim, tudo isso. Cara, super. Já foi entrevistado pela na Bandeirante e tudo, já me deram até carona. Então, pra mim, assim, se depender de mim, eu vou estar Vou chegar hoje, vou ver o jogo do Flamengo lugar, vou conhecer gente nova, porque eu já vou falando com todo mundo mesmo. Eu sempre já. Até porque eu trabalho, viajava sozinho, chegava, já tava conversando com alguém. Acho que no Rio tem muito isso. Senta no boteco, já leva amigo, já leva pra dentro de casa. Todo mundo. Então, pra mim, acho que isso pra mim foi muito importante. E acabou que pra mim foi a primeira vez que eu fiquei lá no lugar livre, pra assinatura, de ver aquela experiência. Eu achei uma experiência legal porque vi a felicidade da outra pessoa. Ela ficou de 7 às 10 da noite, eu falando com o marido dela, direto, porque foi bacana, tinha fila, direto, e eu fui um dos últimos falando com ela, abraçando ela, vai. Eu vou ver o que vai acontecer comigo depois, mas eu tô aqui super feliz. Então, você viver aquela experiência ali de um lançamento, de um livro que, pra mim, essas coisas já nem existiam mais, é tudo digital, mas você vê aquela experiência de você ir, e eu não sou pessoa de leitura, não sou. Então, pra mim, isso foi legal, porque me trouxe um monte de... Cara, como é que a pessoa é querida? Quando você lança alguma coisa, as pessoas estão ali por ela. Legal. Imagina, a pessoa ficar 2 horas numa fila. É pela pessoa. Uhum. Vamos lá. E eu sou do favor o seguinte. Tem que parar pra refletir as oportunidades que a gente tem em fila. Isso pra mim veio um mega insight. Uhum. Porque assim, a gente fala muito da Disney. A Disney, a fila é bacana. Mas será que é mais bacana você ver aquela coisa toda bonita? É mais bacana você conhecer pessoas que estão ali na fila e você conversar? No meu caso, é muito mais bacana eu conhecer as pessoas da fila do que estaria lá. Isso trouxe um aprendizado pra mim assim. Legal. Tô reclamando de fila, será que eu fico fugindo de fila e talvez eu não poderia aproveitar mais essas oportunidades do que ficar... Ih, vi fila, deixa eu sair. Vi fila, deixa eu sair. Acho que esse foi um aprendizado duplo. Conhecer pessoas e começar a refletir assim. Talvez as filas sejam oportunidade de você conhecer histórias e naturalmente a gente vê fila, foge, né? Sim, com certeza. Boa. Olhando agora o lado de pessoas inspiradoras, a gente acaba se cobrando muito, né? A gente chega no final do dia, a gente faz várias coisas incríveis, chega no final do dia, putz, esqueci disso, como é que eu vou fazer amanhã? E a gente dá pouco parabéns pra gente, a gente pouco se reconhece o que a gente entrega. Então, assim, qual foi o último parabéns que vocês deram pra você? Mas seja coisa simples. E simples mesmo. Todo dia eu fechei o computador, 4 horas da tarde, abri meu show, ainda mando foto pros outros ainda pra você ganhar. Manda a cerveja aqui, parabéns pra mim, parei. Mas qual foi o último parabéns que vocês deram pra vocês? Cara, esse tema eu acho incrível falar sobre ele, porque na nossa realidade, não só corporativa, mas nosso dia a dia mesmo, em casa, a gente fica muito focado nas listas, nos to-dos, e eu brinco, né? Você tica, só aparece o que falta. É isso. Né? E eu falo muito isso com o meu time, com a minha família, sobre, cara, deixa evidente o que você ticou. Perfeito. Não olha só para o que falta. Vamos comemorar o que foi feito.
E eu sou muito assim, eu Legal. comemoro poucas coisas. Eu sei da realidade, mas pequenas vitórias a gente comemora. Então eu comemoro, por exemplo, acabei de passar por uma mudança de casa. Aham. E aí, pô, você tem uma lista gigante. Você falou de obra, eu não fiz obra, mas é uma lista gigante para arrumar a casa, móveis, decoração. E a cada dia que a gente cumpria alguma coisa, chegou um móvel, eu abri uma cerveja com a minha esposa. Ó, Boa. mais uma etapa concluída aqui, agora ficou bonitinho e tal. Esse aqui a gente vai deixar mais pra frente. Mas é isso, porque senão eu vou ficar feliz só lá no final, né? E aí você falou de inspiração, uma das coisas que a gente fala muito na maratona, só pegando o gancho, é isso, muita gente fala, pô, quando eu chegar lá, quando eu fizer a maratona, eu vou comemorar, mas a gente fala muito sobre o caminho, sobre o ciclo, né, de treino. São 3 meses de treino, você tem que curtir a jornada, você tem que curtir o caminho, você tem que comemorar cada treino, cada evolução, cada vez que você pesa na balança e vê que, pô, perdi o que eu precisava, cumpri os KPIs intermediários ali, né? Então, eu sou muito nessa pegada de comemorar mesmo Se cada fosse pra etapa. comemorar alguma coisa de ontem, se fosse dar um parabéns pra alguma coisa que aconteceu com você, você fez ontem, o que seria? Então, ontem foi a volta do meu treino, que eu me machuquei. E ontem eu comemorei, mandei pro meu treinador, mandei pro meu pai. Eu fui jogar bola, sou corredor, fui jogar bola e torci o tornozelo. Eu não tenho... Aí falaram, né? Ninguém mais gosta de jogar bola, mas eu rompi o ligamento, tô tratando e ontem foi o primeiro treino. Então, comemorei. Bom pra poder voltar. Voltar de novo. O meu de ontem é assim, bem simples, porque você falou tudo aqui, ó, tô super com você aqui. O mundo corporativo, ele, de alguma forma, você até acha que às vezes a função que você ocupa é mais importante você estar mais ocupado. Então assim, opa, legal. Quanto maior, teoricamente, você é mais ocupado, mais agenda, então eu tenho feito bastante essa reflexão, né? Obviamente, não é simples, né? Eu brinco muito assim, quando você precisa ficar no tático, no final do dia é porque você não tá conseguindo fazer super bem o seu trabalho, afinal de contas, assim, tem boas pessoas, a equipe é boa, etc. Mas no fim você tá sempre com a agenda lotada. E o meu parabéns, o que que é? Eu consegui definir que eu vou levar meu filho no futebol, sim ou sim, e tenho feito isso assim com destreza. Ele é jogador aspirante. Legal. Ele joga futebol de salão e ele joga num time que tá disputando a Série A do Campeonato Paulista. Mérito Legal. dele. Bacana. Mas a vida é muito difícil de quem é pai ou mãe de jogador de futebol. É muito difícil. Difícil em que sentido? É uma agenda muito atribulada, né? Você, como jogador, sabe disso. É uma agenda muito atribulada dos treinos, etc. Então, o meu parabéns é dizer, eu estou no treino dele, mas é mais do que estar no treino, estou lá mesmo. Presente. Né? Não estou lá no celular, não estou lá fazendo todas as outras coisas teoricamente que, né, a função executiva leva, ou que a gente cria aqui. Então, esse é o parabéns, é estar ali de fato para participar daquele momento, e eu acredito que quem tem filho sabe, esse momento não tem mais volta, assim. Né? Então é isso que para mim está sendo muito importante. Ele não vai ter volta, ele tem 12 anos agora, depois é 13, depois é 15, então o 12 já foi. Sim. Não, e tá num momento importante, porque esse tema de esporte, você falou que é pesado pra você, mas é pesado pra ele também. Eu joguei até os 15, e o que me deu um choque foi uma vez, eu tava no fliperama, eu tô assistindo, o fliperama era uma caixa grande, que tinha um jogo. Que tinha vários jogos, e o pessoal, e você mora aqui ainda? Você mora aqui ainda? Aquela ficha por quê? Porque era escola, treino, viagem, jogo, campeonato. Então, assim, a tua infância vai embora, você não consegue curtir a infância. Por isso que muitos param de estudar, e dependendo da rotina de viagem, você não consegue realmente ir. Então, e meu pai nunca cobrou, e, putz, não tava mais feliz, segue a vida. Por isso que é legal acompanhar, mas também o meu menor tava no sub-7 do Flamengo. E ele falou assim, não quero mais ir, quero ir na Gávea, que não sei o quê. Eu falei, não quero, não vai. Sim. Tá maluco? Tá maluco? Cara, não tem futuro, gente. Primeiro porque eu vivi e sei que quando você começa a funilar, todo mundo é craque. Enfim, no início destaca mais. Só que a criança tem que gostar muito para aceitar o quanto é pesado. Então, por exemplo, tá com 12 anos, não sei como é que tá, mas daqui a pouco começar a fazer treinamento físico, que é chato pra cacete. Então, acho que isso é legal de você estar próximo, acho que esse parabéns é legal, que você vai vivenciando e você vai administrando. Cara, criança tem que ser criança, porque senão joga a responsabilidade. Pô, tinha um pai lá que falou assim, não, vou mudar para São Paulo. Teu filho tem 6 anos de idade, cara. Como é que tu vai mudar a tua vida? Tu vai jogar um peso em cima de uma criança que não é para ser isso, né? Então é super legal
esse ponto, porque você tá curtindo, tá vivenciando, mas também você tá ali monitorando. Uhum. Aí, enquanto ele tá feliz, vai. Se não tiver, pô, ótimo ponto. Acho que isso serve para quem tá assistindo em todos os nossos momentos de vida. Porque esse é um parabéns que é extremamente importante também. Você tá cuidando do teu corpo, você tá ali cuidando da sua família, porque, cara, parabéns, eu tô conseguindo equilibrar as prioridades, que é uma coisa extremamente importante pra gente estar ali e no papel de paz, né? De você segue seu caminho, mas tô aqui te monitorando. Pra ver, tá feliz? Tá feliz. Opa, não tá feliz, não faz obrigado. E eu Não. gostei da sua Boa. fala, desculpa, do sim ou sim, que eu levo e busco meus filhos também na escola, né? E hoje o trabalho tá no celular, né? Você tem todas as ferramentas ali. Então não tem por que não fazer, né? Você se organiza, diz o não para algumas agendas e vai dizer sim pro seu filho. Pô, isso aí eu dou valor demais. Tomei esporro do meu menor uma vez porque eu não fui buscar ele. É. Não, papai, mas por que você não foi buscar? É porque normalmente eu levo e busco o menor, o maior já de 14. Aí eu. Tinha a reunião, aí falei, tá bom. Falei, tá bom. Aí, falou, deixa eu começar. A reunião vai até 11h30 pra poder buscar ele. É isso. Porque sentiu, bom. Cara, já hoje... vai. Não, eu ia só falar que acho que hoje aconteceu um negócio muito engraçado relacionado a esse tema, porque um pouco mais cedo eu tava numa reunião com o meu time de diretos e a gente tava falando exatamente sobre isso, né? Da gente não esquecer de comemorar pequenas coisas no dia a dia, porque o quanto isso é relevante para quem tá fazendo, e é importante receber, né, esse tipo de parabéns, de reconhecimento. Boa. E aí, no meio dessa reunião que eu tava, a escola me ligou, né? E aí, falei, a escola ligou, tem que atender, gente, no meio da reunião. E aí, era o enfermeiro da escola, que tava com o meu filhinho de 7 anos lá, falando, olha, ô Mayra, o Serginho tá aqui, e ele tá com o dente muito molinho, então eu tô ligando pra saber se a gente pode arrancar o dentinho dele, que tá incomodado. Aí eu falei assim... Pode arrancar, vamos fazer o seguinte, eu vou ficar junto, você vai arrancar, eu vou ficar junto, eu vou acompanhar com ele, porque eu não tô no dia a dia. Semana passada ele tinha perdido um dente e eu não tava perto. Aí, né, então eu não consigo acompanhar essa rotina, eu trabalho presencial aqui, e eu falei, eu vou acompanhar junto. Aí a gente fez lá todo o processo, acompanhou, desligou, falei, pessoal, vocês me desculpem, mas eu precisava fazer isso, porque como mãe, eu tenho que reconhecer que essa era esse é um parabéns pra mim mesmo dentro daquele momento, sabe? Excelente. Que incrível. Excelente, assim. parabéns. Muito Excelente, bom. parabéns. Boa. Contribuição, importante mesmo. e no final, o que aconteceu com a empresa? Continuou. Não mudou nada. A reunião aconteceu, nada. né? E esse assunto ali depois. Não, e vira assunto. Não, e não tem um vídeo famoso roda na internet de um treinador que perguntaram sobre. Apareceu pra mim de novo na rede social recente que ia ter uma semifinal do campeonato e ele liberou um jogador pra ver o nascimento do filho. E o cara perguntou, mas é a semifinal. Tá entendendo? Você tem filho? O cara já não. Eu vi isso. Tu viu esse vídeo? Cara, o momento mais. Não existe nada mais Não importante existe. do que. E acho que esse é um ponto. Cara, a empresa tá lá e muito pelo contrário. É isso. Acho que as pessoas que estavam do seu time valorizaram mais ainda vocês entenderem esse tipo. Porque eles também podem fazer isso, óbvio. e tá tudo bem, enfim. Agora, líderes, por favor, comemoração, reconhecimento é reconhecimento. Cuidado com a. Desculpa o carioquês, porra do mais. É legal, parabéns, muito bacana. Mas, vamos lá, temos uma nova meta, que não sei o que. Pô, comemora. Se tiver que falar mais, pô, fala no dia seguinte, alguma coisa, porque se é momento de comemorar, é momento de comemorar, se é momento de desafio. Porque às vezes no meio da comemoração o cara já quer, não dá nem tempo da pessoa gritar, aê, porque o cara já vem com mais depois. Então, Verdade. por favor, tá? Manda já Vamos lá. Agora também acho que vamos voltar um pouquinho pro mundo de clientes. E ouvir de vocês todos se em algum momento teve alguma situação inusitada com o cliente, como é que vocês lidaram com isso, como é que foi essa... Conta a situação. Conta um caos aí, tu fala assim, como é que vocês conseguiram contornar aí? Boa. É pra isso que a gente vive, pra gente descobrir a vida real. Você é expert nisso. Eu, no momento que estou, pego clientes que estão um pouco atritados. Você conta primeiro. Já é tudo caos, já não. Mas eu posso contar um caso aqui Caos. interessante. Boa. Vai, pode ir. Eu tô com tantos que eu tô escolhendo. Eu vou contar um caso assim, um caso curto, mas assim que... Como a gente usa um termo lá, volta e meia, que é ter um sorriso na voz, né? Então, quem trabalha, no nosso caso, que trabalha falando com o cliente, né, no final da espinha do relacionamento com ele, acho que aqui é um tema super importante, né? Nós, como clientes hoje, a gente
espera uma experiência sempre comparada com a melhor experiência que você teve ontem. Uhum. Perfeito. Né? Então não dá pra. Você não fica mais comparando nada. Se você vai pedir comida, é a mesma experiência se você for pegar um avião. Né? E no nosso caso, nesse momento que eu estou, né, eu tô lá no final, depois que, de alguma forma, ele já não tá tão feliz Sim. com a gente. Uhum. Mas uma das coisas assim, que me tocou, eu tento ouvir pelo menos 5 ligações por semana. Uhum. Ou contatos, né? 5 ligações ou contatos. E isso mostra, assim, é uma amostra pequena, mas para mim vai dando, né? Muito Mantendo. conhecimento, vai dando. E se eu pegar esse caso aqui, o que aconteceu, uma pessoa, ela, no nosso segmento, tem um desafio da fraude que é Uhum. crescente, né? Sim. E essa pessoa tinha sido fraudada por uma pessoa que havia se passado por aquele cobrador, né? Então o que ela fez? Ela pagou. E no final do dia, ela achou que estava tudo certo e depois a gente falou com ela novamente. Uhum. O que foi interessante do processo, encurtando aqui, é que, primeiro, o tema do sorriso na voz, né? O acolhimento do nosso operador para essa pessoa foi algo muito, muito, muito importante, porque ele compreendeu aquela situação, primeiro passo. Ele não tentou falar se sim, você teve fraude, não teve fraude. Ele conseguiu controlar aquela ansiedade daquela pessoa. E eu ouvindo aquela ligação, e a pessoa falou, não, mas eu paguei. E aí ele falou, não, então peraí que eu vou tentar ver o que aconteceu. Né? E enquanto ele não resolveu o tema da pessoa, ele não desligou. Mas era online ou gravação que você viu? Eu ouvi a gravação, Tá bom. mas o que eu tô falando disso? Porque uma das métricas, às vezes, que a gente cobra a pessoa, nós estamos falando da experiência do cliente, Sim. é o tempo que ela está em linha. Sim. Então você vai dizer assim, não, você tem que conseguir resolver o problema do cara em 3 minutos. Nesse caso, precisou de muito tempo, Perfeito. 16 minutos para ser mais exato. E o produto final disso, qual foi? O cliente falando assim, nossa, que bom que você me ajudou a entender, eu sofri uma fraude. Como eu vou fazer para te pagar? Eu não sei, mas agora eu sei o que eu preciso fazer. Muito obrigado, você mudou meu dia. Então, para mim, foi um negócio assim, tão interessante, porque se você pensar do ponto de vista prático, você tem uma cobrança dele em termos de tempo em linha, Sim. né? Muitas Exato. vezes o nosso cliente nos contrata por esse SLA, né? Perfeito. E aí isso faz a gente ter que repensar o método, como a gente fala Boa. com a pessoa, né? Então esse é um pouco do que eu Legal. queria compartilhar. Mas já com aconteceu você. alguma coisa com você se relacionando com o cliente? Algum caso você pessoalmente? Vou ser curto aqui para o Thales comentar também. Teve uma época que nós colocamos uma meta entre nós, dado o NPS, onde o NPS era uma métrica de satisfação do cliente, né, para nossa audiência. Todos nós teríamos que tentar reverter 10 clientes que eram detratores para, no mínimo, neutros ou promotores. Aham. E aí, para mim, foi muito interessante, porque, tecnicamente, eu estava do lado de cá do balcão, né? Então, foi curioso, porque uma pessoa da empresa me ligou, porque eu também tinha dado uma nota baixa para o app. Então, coincidência, uma pessoa me ligou como cliente, perguntando o que eu achava. E aí, a pergunta que eu fiz para ele foi, mesmo sem ele saber que eu trabalhava no banco, né? Se eu quisesse investir agora X reais, onde que tem essa informação no app? E a pessoa não sabia me responder. Eu falei, então não tem como você me perguntar se eu gostei ou não gostei da experiência, porque se você quem tá me pedindo para entender a percepção, etc., não sabe onde tá essa funcionalidade básica numa instituição financeira. Então isso para mim foi engraçado, porque eu recebi a ligação como cliente de uma meta que nós tínhamos de reverter 10 clientes detratores. Né? E nesse exemplo eu era o detrator, que dei nota feia. Como eu trabalhei em 3 bancos, então não importa qual foi. Boa, excelente. Tá tranquilo. Bom, eu escolhi uma que foi emblemática. Não foi diretamente comigo o primeiro nível, porque eu já estava na atuação, na função que eu tô hoje. A gente cuida das reclamações, mas elas entram nos canais de cada central lá, como eu tinha comentado antes aqui, né? Mas esse caso foi uma cliente que ela tinha um seguro de automóvel e ela trocou de carro e na troca deu um problema no endosso. No endosso de troca de carro, né? Quando você faz a troca de veículo, você faz o endosso e não efetivou. E ela tirando o carro da concessionária, junto com o marido, com a filha, 20 quilômetros da casa dela, ela bateu o carro. Nossa. Então, estava sem seguro, porque deu um problema no endosso. Fez a reclamação e tudo mais. Teve toda a análise técnica e tudo mais. Só que
ela conseguiu o meu contato e veio direto a mim. E a gente tinha um teste, parecido com o seu de reverter detratores, mas tinha um teste na minha equipe que a gente estava testando comportamentos, mas assim, o que fazer para fazer uma retratação em cima de reclamação, não em cima de pesquisa, para ver se a gente conseguia até escalar esse modelo, né? Entrou uma reclamação. Essa reclamação é de um processo que afetou mais gente, eu arrumo o processo e me retrato com essa cliente. Quase um close the loop no NPS, mas relacionado às reclamações. E aí, cara, naquele momento eu consegui resolver o caso dela, a gente pediu uma exceção para efetivar o seguro e indenizar pelo problema. Só que no relato ela falou, cara, minha filha não quer entrar mais no carro, filhinha pequena, porque ela traumatizou, não machucou tanto, mas deu susto, né? O meu analista, por experiência, por iniciativa dele, ele fez a retratação para a menina e não para a cliente. Então ele fez uma cartinha de próprio punho com um presente de uma loja de brinquedo famosa e mandou para ela. Cara, os áudios dessa mãe e do pai, para mim, relacionado àquele momento, assim, são de arrepiar até hoje só de falar. Porque ela viu a sensibilidade que a gente teve de, assim, a cartinha dele foi, assim, na criança. Olha, teve esse problema, mas não precisa ter medo, seu carro tá seguro, acontece, babá. E tá aqui o brinquedinho pra você. Cara, foi espetacular. Então é um case, assim, que a gente sempre leva. De atitudes, né? De atitude e de empatia, né? Empatia que a gente fala é tão... Sorriso na voz pra gente lá. Exatamente. Entendeu o que aconteceu. Autonomia não é poder. Autonomia é atitude. Esse tipo de coisa. Perfeito. Ele não pediu pra você, assim, Não. vamos pedir uma autorização. Não. As pessoas ficam muito de, não consigo fazer porque eu não tenho poder. Cara, gastou R$200. Excelente exemplo. E quando você falou que nada é por acaso, enfim, eu falava pro time ouvir, normalmente, início de reunião executiva, quando botava lá os diretores e presidentes das EPS comigo, a gente sempre ouvia chamada 1, 2, 3 e todo mundo ficava se cagando. Por quê? Porque não sabia de quem era. O pessoal selecionava a gravação e a gente vamos começar a reunião ouvindo gravação com todo mundo lá. Mas tinha problema de atendimento? Cara, não me interessa. Eu tô preocupado com o processo, se a gente tem oportunidade. E quando pegava uma besteira, ninguém sabia, o pessoal ficava assim, esse sotaque é da minha operação? Esse não era? Então você via muito... E toda vez que eu ia nas operações, quando dava eu sentava para atender, mas eu sempre separava um tempinho para ouvir online. Quando nada por acaso, teve um dia que eu tava ouvindo online, tava eu, o diretor da PES, lá. Entra uma pessoa e aí é o tema da sensibilidade ao processo. A pessoa estava reclamando, foi bloqueada. Minha TV parou de funcionar. A TV conta total, era um combo. A gente tá pagando tudo em dia, tá aqui tudo em dia, tá tudo funcionando. Olha minha conta, tudo. E não tinha um processo olhando. Tá devendo aqui, tem sei lá, R$30. A conta da pessoa era 300. Da onde esse R$30? Minha conta pagando e não tem jeito, e a pessoa não tem jeito. E a gente via a tela passando no sistema. Aí que tinha alguma coisa estranha, cara. Falei, cara, pede pra essa pessoa esperar, dá uma olhada direitinho lá. Pediu pra pessoa olhar e a mulher já tava. Eu vou processar. Ela tava já no nível, não tem o que fazer, porque a pessoa tava seguindo o processo. Tem uma conta aqui, tá? Há mais de um ano atrás, a pessoa fez uma mudança de plano, deu um prorata, mas um erro do sistema não cobrou. Um ano depois, não sei se mexeram, viram que tinha esse prorata, veio cobrando e a mulher nunca recebeu. E aí, pro cara que tava ali, tô seguindo o processo, e a pessoa ia processar com o negócio de 30. E foi uma sorte que aí, na verdade, quem estava vendo, pegou, tratou, fez não sei o que, a pessoa ia cancelar. Então, às vezes, você tá quente, tá nos processos, porque quem cuida de clientes tem que tomar um cuidado muito grande, principalmente grandes companhias, que como os processos mudam muito, e aí, assim, vamos voltar para as pessoas aqui, porque a gente não quer falar disso, um processo chamado autonomia da supervisão, que a gente não deu certo, a gente implementou. Manda para uma equipe de back-office, ela estava na tela, blá, blá, blá. Cara, a quantidade de processo que não existia, eu me assustei quando a gente montou isso. Como é que eles resolvem se não tem processo para isso? Porque você com a empresa grande, você vai evoluindo, e alguns se perdem. Esse pedaço se perde. E aí, imagina assim, ele tá falando contigo. O que esse cara faz? Até hoje eu não sei. Então, acho que foram exemplos bacanas de como você tá próximo das pessoas para poder tratar. Então, foi ótima essa pergunta, para vocês entenderem como líderes precisam estar próximo da operação. Porque é óbvio que a agenda executiva é pesada, a gente não dá para estar sendo, bem-vindo ao mundo real.
Mas independente Sim, da agenda pesada, é importante a gente saber ali o calor de que tá acontecendo para fazer a mudança. Boa, boa. Vamos lá, antes da gente fechamento, já tem... deixa eu fazer uma rápida, aí você manda uma e a gente vai, porque eu, pelo menos, eu tenho umas 10 perguntas. Mas é bom, pessoal, vocês sabem que depois eu chamo de co-host pra gente saber mais desses feras. Pensa aí numa também rápida, antes do fechamento, que é o seguinte. A Aninha esteve aqui, ela é sócia, né? Beijo, Ana da PayPal. Porque ela falou uma coisa que me marcou muito, que é assim, o família oriental e os pais falam assim, aprenda algo novo todos os dias. Então a gente falou aqui de dar parabéns todos os dias, mas de aprender algo novo, né? Nem que seja com porteiro, blá, blá, blá. E eu tento, quer dizer, já faz um tempo que eu não faço, mas eu tava tentando fazer com meus filhos. Aí, o que você aprendeu hoje, ontem? Não vale escola, não vale técnico, né? Nada, tá bom. Aprender um palavrão novo, aprender uma jogada nova, qualquer coisa, mas assim, só pra cabeça, falar assim, sou melhor do que ontem. E isso, eu até brinquei uma vez, fiquei postando na rede social e pessoas me respondendo. Teve um casal de amigo, beijo, Jaque. Ela, ué, tu vai postar hoje? Não, eu e meu marido ficamos com esse negócio na cabeça. De cara, e hoje a gente não aprendeu nada diferente. Foi engraçado esse feedback dela. Porque às vezes a gente precisa parar pra ver assim, cara, eu sou melhor do que ontem. Teve alguma coisa que entrou na minha caixinha melhor do que ontem? Independente do que seja. Aqui o Giba do Nubank falando, cara, aprendi a fazer um frango com batata, não gosto de cozinhar, né? E já apareceu muitas coisas. Então a pergunta pra vocês. Pode até responder essa também aí. Você é melhor do que ontem? Vamos dar uma colher de chá, tá bom? Hoje é quarta-feira, aqui quem está gravando, pessoal. Não sei quando vocês estão assistindo, hoje é uma quarta-feira. Tá bom, vou dar uns diazinhos aí, do final de semana pra cá. Assim, sou melhor do que final de semana, sou melhor do que ontem, porque tem que dar um exemplo. Alguma coisa que você aprendeu, alguma coisa que você aprendeu pra dizer que você é melhor do que ontem. Cara, eu aprendi a acender um forno a lenha de pizza. Parece simples, mas é bem complicado. Pô, não tem nem ideia. Mas é verdade. Porque na minha mudança, né, a casa nova tem um forninho de pizza a lenha. E aí a gente, vamos receber a família aqui. E aí foi fogo e Chat GPT, Google, fomos com tudo e demoramos umas 3 horas, mas aprendemos. Mesmo? Olha só. Mas tem algum segredo? Já conta o segredo, pra quem não... Eu nunca acendi. Não, assim, é a quantidade de lenha para o que você precisa, né? Então, assim, tem o tamanho do forno, tem algumas especificidades. Então, para acender, você tem que fazer tipo uma fogueira com gravetos menores, mas você tem que ter lenhas maiores para gerar o calor que precisa. Então, a gente acendeu, deu fogo, legal. Aí passava um tempo, mas não tá aquele calor para assar uma pizza, né? Então a gente tive que cortar mais lenha durante o processo. Foi bem interessante. Cortar você mesmo? Cortar, Isso foi no YouTube pra aprender como é que É uma experiência, era só você que é meu primo. Legal. Não. Aí 3 horas pra acender, mas na hora que acendeu era 3 E as minutos. buscas, você conseguiu achar rápido ou teve que buscar em lugares diferentes? Não, o chat GPT eu fui interagindo com ele e ele foi trazendo mais informações. Porque isso é uma coisa legal dessas experiências, que a gente tá falando de uma experiência pessoal, mas olha só, um aprendizado, vocês dois, um aprendizado de busca. Sim. Então, olha como é que isso te traz um outro contexto de aprendizado. Boa, foi legal. É super legal, porque eu tava pensando... Agora que você falou isso, eu não tinha nem ligado, tava pensando que eu tive que aprender a fazer uma lamparina tailandesa pro meu filho levar pra escola. Eu falei, meu Deus, eu não sei, nem tem ideia. O que é lamparina, pra poder entender? É uma lanterninha tailandesa. Lamparina ou lanterna? Bom, a maneira como eu fiz foi com gravetos de algodão doce, de palito de algodão doce. Você monta uma estrutura quadrada, né, 3D, e aí você envelopa aquilo, no meu caso, com papel seda. E aí você tem que encaixar lanterninhas, essas lanterninhas tipo vela que não tem fogo, fala? Esqueci o nome desse negócio. Tem que encaixar aquilo lá pra virar uma lanterna, porque ela vai ficar pendurada. Tem muito disso, faz parte da cultura tailandesa. Sim. E dentro da escola vai ter uma feira cultural que remete à Tailândia. Mas você fez ou seu esposo? Não, fui eu que fiz. A engenheira. Cheio de cálculo. Não, esse aqui tá um pouquinho maior do que o outro. Esse aqui tá um pedacinho maior do que o outro. O filho teve que desenhar na folha de seda. Mas eu fiz toda a estrutura. E aí, eu nem tinha me ligado que era uma coisa nova, que eu nunca tinha feito. Aí depois você conta pra gente. Pessoal que conhece, bota nos comentários. Quando vocês vão estar assistindo o vídeo, essa feira já foi. Pra ver se no dia seguinte, amanhã, aí, como é que foi? Foi bem? Foi bem? Toda perfeitinha? Será que resistiu, né? Boa. Excelente. Vai lá.
Vou contar uma experiência minha e do Lucas, né? Eu brinco que eu tô deixando ele escolher a profissão, né? Então ele tá estudando numa escola que já é meio voltada pra tecnologia, mas é a opção dele. Uhum. Nada. Não, mas brincadeiras à parte, ele estudando nesse negócio, e eu percebo que ele também gosta muito de criar coisa, né? Então, nós criamos um drone junto, aí compramos os equipamentos, aí para montar e tudo mais. Eu, como programador, já percebi que ele não gosta de programação, né? Então, assim, no final eu fico tentando trazer ele para o mundo da programação, ele, na verdade, gosta mais da engenharia e tal, e aí nós meio que invertemos os papéis, né? Então foi legal, porque eu fui pro mundo dele ali, né? E aí ele tava me explicando como é que ele tem uma habilidade de montar Lego, essas coisas, que eu tenho zero, né? Eu gosto mais de pegar coisa e desenvolver. E então, pra mim, tô melhor do que ontem, porque eu falei, bom, primeiro aprender uma coisa nova todos os dias, legal, Top. mas sair da zona de conforto também. Né? Porque eu percebi rápido que não é o core dele, ele não vai trabalhar com isso, ele vai pro lado mais do design, então não adianta eu querer que ele seja um programador, né? E aí entrar no mundo dele foi bacana, porque ele foi me mostrando o nível de habilidade, né? Vamos chamar assim de habilidade que ele tem, natural, de montar quebra-cabeça, de fazer essas coisas. E assim, eu não consigo nem pensar como é que você juntou essa peça com essa. Ele, não, aí você pega isso aqui, papai, e tal. Então, eu fiquei com ele ali e falei, bom, acho que eu posso também e tal. E isso dá para aplicar no mundo corporativo. Nossa. Né? Bastante, né? Você falou de comemorar, eu preciso melhorar. Melhorar muito nisso. Eu comemoro bem menos do que o que eu deveria. E aí, ali foi uma comemoração para mim. Legal. Né? De entrar pro mundo dele. Mas vem cá, esse lado ele puxou a mãe, é isso da criatividade, Edmundo? A mãe é do teu grupo. Da engenheira. Se você me pedir As mulheres, cara. Isso é que eu não gosto de fazer, eu não sei fazer. Na verdade, eu não sei. Eu tenho preguiça também. Não sei fazer. Olha. Eu Cara, traço logo eu adoro. Na mudança, agora eu fiz tudo. Olha aí. Não, eu não consigo. Manda mais uma aí pra depois. Nossa, gente, deixa eu pensar aqui. Eu acho que, bom, a gente tava falando de crianças, né? E aí, pensando um pouco aí na galerinha nova que tá começando no mercado de trabalho, acho que pra gente refletir um pouco, que dica, em uma ou duas palavras, a gente daria pra esse time que tá começando a carreira, tá assistindo a gente aqui, enfim, tá pensando quer ser lá na frente. Que dica vocês dariam? Olha, eu acho que eu posso compartilhar uma conversa que eu tive com meu filho recentemente. Meu filho tem 16 anos, né? Já tá aí próximo do vestibular. E assim, uma das coisas que eu conversei com ele foi sobre lidar com frustração, né? Essa geração hoje, ela tem uma dificuldade maior do que a nossa, né? É verdade. Pelo contexto, E eu vejo, assim, estagiários, menores aprendizes com esse limiar minúsculo, né? Então, vejo os adolescentes, né? A gente sabe o quanto que tem aí casos de depressão e tudo mais. Então, assim, para mim está tudo tem uma relação muito forte com essa questão de lidar com frustração. Então, eu dei uma dica para ele e ele foi interessante que foi semana passada, ele aplicou ontem e veio falar, pai, funciona, que é respirar fundo. Olha só, que ele, né, quando tem uma frustração, quando tem um episódio assim, essas crianças, adolescentes, até adultos, jovens, né, eles têm têm a frustração e explodem, né, reagem, né, de uma forma mais agressiva até. E eu falei, respira fundo, 30 segundos, e você vai ter uma percepção diferente, pensa no lado do outro, que cada um pode estar pensando. Então, situações de escola, né, de assistentes, diretores, em situações assim. E aí ele falou, pai, aconteceu um negócio grave lá na escola, vieram interpelar a gente, meus amigos todos reagiram assim, eu respirei e eu consegui administrar ali, argumentar, trazer, entender o ponto. E aplicou, assim, na prática em pouco tempo. Então, assim, eu acho que esse exemplo vale para todos nós, né? Não só para os jovens, mas tem me ajudado muito na carreira. E eu acho que para os jovens, eles têm que saber, eles têm que ter certeza que vai ter a contradição, vai ter a frustração, vai ter o dia ruim, né? Isso é a única certeza que a gente tem. E como que a gente lida com isso, né? Então, eu acho que esse é o principal recado aí. Excelente. Vou pegar o gancho, então a gente vai montando um triângulo pro jovem, né? É isso. Aí eu vou ser um pouco mais pragmático, que essa é uma das minhas características também. Assim, eu acredito, isso fantástico. Obrigado por isso, você compartilhar, Thales. A outra coisa que eu falaria para você é
o mercado também não tá dando muito espaço. Vou até olhar na câmera aqui, tá? Bom, Não é isso, não é porque assim, o mercado não dá muito espaço para quem é muito raso. Perfeito. Assim, preciso ser um pouco pragmático. Assim. Perfeito. É importante você ser bom em algo mesmo, mas não é raso. É importante você saber falar das coisas. Você falou uma coisa assim, fundamental, eu vou levar pra minha vida isso que você falou agora. Mas assim, é bom você ser bom em algo. Assim, ó, eu sou bom em programação em Python. É muito bom. Entendeu? Porque isso vai te dar a próxima parte. Perfeito. Né? E você até dribla, às vezes, as frustrações, porque você é um cara que tem capacidade de desenvolver um pouco além. Então, acho que essa aqui é uma dica prática, assim, que eu daria. A outra dica prática é você... Eu costumo dizer isso para o nosso grupo, quando eu tenho a oportunidade de fazer os papos, cafés com Nilo e tal. Você precisa se preparar antes da oportunidade. Eu vou tentar ser simples. As pessoas... Eu quero trabalhar no exterior. Ok. Você fala inglês? Não vai trabalhar. Sim. Assim, é uma fórmula simples, é um CPD lá, né? Então, se você não se prepara antes da oportunidade, você não vai. Pronto. E aí eu fui trabalhar na Inglaterra, numa oportunidade dessa que eu tive, que no final eu construí essa experiência toda. Quando eu cheguei na Inglaterra, eu estava morto lá, porque eu não tinha capacidade de falar inglês, já falando inglês, porque o inglês lá é outro, é diferente, etc. Então, a segunda dica é essa, assim, você precisa se preparar antes da oportunidade. Porque se você define preparar-se quando ela passa, você não é o próximo. E isso serve para as nossas idades, os mais jovens, mas assim, no final, assim, você tem que ser bom em algo e você precisa se preparar antes. E o último ponto, e eu quero agora puxar uma dica para a gente como líder, né? Porque aqui também tem um grupo de liderança. A gente também precisa reaprender. Volta e meia, eu me vejo em algumas mesas conversando sobre... mas aí a gente precisa pensar no plano de engajamento, a gente precisa pensar no plano de... Não, porque o pessoal está desmotivado, etc. E aí, com muita humildade, que eu vou dizer aqui ao grupo, eu olho em volta e eu vejo todas as pessoas que têm 15 anos, 12, 14, 15 anos de empresa. Então, o que isso significa? São as mesmas cabeças pensando com pessoas que estão chegando agora diferentes. Os banqueiros, os funcionários de banco de hoje, ou de telecoms, ou de seguradoras, são outras pessoas. Mas quem está tomando decisão se o programa de engajamento é importante ou não são as pessoas da geração anterior. Parte de razão. Então eu queria deixar essa provocação para a gente como líder. Assim, a gente precisa repensar a tese. Porque quem está chegando agora, o que é importante para você, o El não é o que é importante para você, Mayra que não é o que é importante para você, Thales. E isso eu acho que o líder... E começa por mim, começa por você, a gente tem que colocar na mesa. Sim. Não é simples, e às vezes você precisa ser corajoso, porque a galera tá ali, ele não tá querendo estar aqui. Entender, né? Você tá dizendo, não, mas olha, toma isso aqui, vai lá pegar pega isso aqui, um voucher pra você. Ele fala, não, mas eu não quero isso, eu não quero ter carro. Super simples, Danilo aqui. Não, e não é só reaprender, não. Vou até completar aqui. A gente precisa aprender a desaprender também. Porque, não, deixa eu pegar minha bagagem aqui, deixa eu ir lá pra poder aprender um pouquinho. Não, cara, você precisa esquecer aquilo pra você aprender. Porque se você for aprender levando teu mapa mental, você não vai estar aberto pra poder aprender. E esse é um erro que eu já cometi em engajamento, e hoje em dia tem ferramentas pra isso, não, vejo muita gente de moto nessa cidade, vamos fazer uma campanha, meter uma moto aqui na porta, vai engajar todo mundo. E teve engajamento. Cara, 40% não gosta de moto. Assim... Sim, você acha que é isso, mas você tem que abrir a mente. Mas tem um ponto importante quando você fala de geração, que eu aprendi também vendo com meu filho. Acho que a gente tem um ponto fundamental que é as coisas vão mudar. Vindo uma geração, você vai virar engenheiro, acabar engenheiro, trabalhar na grande companhia. A única certeza que tem é que você vai ter 3, 4 profissões, 2, 3 estudo, faculdade. Eu acho que é importante você ter profundidade, mas no outro dia eu estava numa roda de bate-papo, não. Antigamente você falar que fazia administração era vergonhoso, porque falava que você não sabia nada. E hoje o pessoal precisa de profissional que conhece mais, mas é profissional pente, não é raso. Porque profissional pente, você tem que saber várias coisas, mas com nível de profundidade. Uma maior, outra não. Então, aquela coisa, não, eu tenho que acertar a primeira faculdade, eu tenho que acertar a primeira empresa. Não, esquece. Vai mudar. Médico tem que aprender tecnologia, aquela coisa... Era a brincadeira da foto do jornal lá, que uma vez tinha lá uma idosa de 40 anos sofre acidente. Gente, esquece, 40 anos que é nova. Então, o pessoal acha que com 20 anos eu preciso acertar, porque teve um cara da startup, teve um gamer, as coisas de rede social. Acho que cuidado com isso, com esse tipo de ansiedade. E não tem jeito, você vai ter que aprender a vida toda, você vai ter várias profissões. Não é que você perde a tua profissão core.
É que a profissão vai mudando e você conhece tecnologia, mas você tem que aprender de negócio, você tem que aprender de produto, você tem que aprender... Não tem jeito. Então, para não ter essa ansiedade, que acho que tem um estresse, mas é aquela coisa de acertar na primeira. Não, tô no período de vestibular, então imagina, o meu ainda tá com 14. Pô, cara, o que eu vou pensar? Calma, viu que você atende agora, que daqui a pouco você vai fazer uma outra faculdade, daqui a pouco você vai fazer 2. E o outro lado também eu sou da esperança. Por quê? Porque eu tive um episódio com meu filho mais velho que achou, pai, tô pensando que não sei o quê, ele joga futebol, já tá jogando até comigo com os adultos, game, tava disputando campeonato, Fortnite e tudo. Tô conversando com os coleguinhas, tu vai jogar lá futebol, coisa na Olimpíada de História. História? Você tem certeza que falou a mesma coisa pra mim? Não, porque... Mas calma. Aí, eu era um preconceito meu, né? Assim, mas 14 anos você gostar de história, tu fica assim, não, porque mais história do Brasil. Não, porque não sei da fronta, porque aqueles caras, quando pegaram, atacaram, que não sei o que, falando. Então, pô, querendo convencer, começou a melhorar a nota, convenceu. Não só ele estava entendendo, curtindo, ao ponto tava querendo convencer outros a estudar também. E aí o mérito pra professora. Sim. Que assim, eu falo que hoje eu teria dificuldade de estar numa sala de aula 2, 3 horas, eu estou estudando aquelas coisas. Eu acho que eu teria dificuldade, mas nessas crianças hoje. Então é possível, então aqui é o recado também pro invertido, para quem a gente fala de um recado para eles, mas acho que volta um pouquinho no que o Danilo falou, o recado para quem são os mais velhos. Sim. Que é possível você se conectar sim com essas novas gerações, e a gente tem um pouquinho mais de viveu gerações para lá para cá, eu acho que a gente pode ajudar mais do que ficar aquela coisa, a responsabilidade dele, a responsabilidade é minha, a responsabilidade dele. Então, eu vi que é a esperança, né? Quando a professora consegue uma criança de 14 anos de idade falar que gosta de história, eu acho que o legal da tua pergunta é porque o recado foi para os dois. Foi para as pessoas, mas também foi para os líderes e quem está ali em cima. Foi só um ponto que eu acho interessante na tua fala da profundidade, a gente brinca bastante lá no time, que assim, é importante você saber responder 3 perguntas sobre um tema, né? Pelo menos, Pelo menos. E aí você sai dessa superficialidade, né? Passa no mundo corporativo e pergunta sobre PDCA. Se falar Ishikawa, né? Vai falar, quem é esse chinês japonês aí, né? Porque tu falou de 5 porquê, você parou 3, já ajuda, né? Legal. Então vamos lá, para poder fechar. Não! Então essa vai rápida aqui, a gente fazer o fechamento, que senão a gente ia esquecer. 2 informações importantes para o pessoal ter certeza que vocês são pessoas normais. Primeiro, já falaram alguns, mas hobbies, vocês gostam de fazer, que dá aquele gás, aquelas que vocês gostam realmente de curtir, e aí qualquer tipo de hobby que você faz nas horas vagas. E um superpoder. O superpoder é o seguinte, aquela coisa que amigos e familiares pensei em acender churrasqueira a lenha, quer dizer, daqui a pouco, né? Sabe aquela coisa que não tem nada, se é esse tema, eles têm que convidar, você tem que pedir para vocês ajuda para poder fazer. Não sei se é o menino da informática, né? Eu já conheço de informática. Às vezes, não, televisão. O que eu tenho a ver com televisão? Não, pergunta para... Tem umas pessoas que são... Não, comida, não. Se for evento, quem tem que fazer comida, quem tem que fazer festa. Então, quais são seus hobbies e superpoder? Aquela coisa que amigos e familiares, se precisar, pedem a vocês. Bom, hobby, já falei um pouco, né? Futebol, corrida, sou fanático, né? Maratonas aí, desde 11 anos de idade que eu corro. 11? É. Sigo meu pai, meu avô, a família inteira corria, né? Meu pai é a grande referência na nossa vida. Gosto muito do pagode, de música, show, né? Aí sim. Tomar uma gelada com os amigos, né? Tem um valor aí. E superpoder, você falou do menino da informática, foi interessante, porque lá em casa tudo é eu que tenho que resolver para meus pais. Assim, igual eu brinquei da mudança, né? Eu que monto tudo, instalo TV, monto os armários e resolvo os problemas para meus pais de deu pau na internet, deu pau no celular. Tudo. Então essas coisinhas assim, sempre fala com o Thales que ele tem que resolver aí. Isso é superpoder mesmo. Porque, não, montar o armário, tem alguém que faz, paga quanto para poder fazer. Adoro fazer. Divertido. Não, e bom dia isso. De vez em quando meus pais, não, então, a internet não tá funcionando aqui, tá, mas você já abriu lá a reclamação? Não, nem abri ainda. Falei, o que é? O primeiro você tem que abrir a reclamação e não mora distante, né? Pô, excelente. Então, precisou resolver algo, chama o Thales. Chama aí. Armário com ele. Eu, nessa parte de casa, eu sou negação declarada. E eu brinco assim que tem
Eu chamo lá o superintendente executivo de facilities. Eu brinco. Aí eu brinco, é meu pai, é meu sogro. Fala, vou chamar o diretor de operações, né? Eu brinco. Pra poder, né? Claro que com todo, né? Com todo respeito, aqui é só uma brincadeira. Mas porque eu não sei fazer nada disso mesmo e também não gosto de fazer, então não vou saber fazer direito. Sim. Mas eu gosto muito de planejamento de viagem, assim. E aí eu explico, se alguém, assim, o cara quer viajar para algum canto, cara, como eu gosto de organizar os Paranauê, sabe? Assim, então você vai aqui, daí o ticket você já tem um esquema que você já consegue comprar mais barato, e aí você já vai ali, mas olha, se você for para, sei lá, vai para Paris, eu gosto já compra o ingresso com antecedência, porque, então eu adoro fazer isso, acho que é um hobby. É engraçado que tem gente que não gosta, né? Tem aquela pessoa que vai na viagem e fala assim, nossa, Esse é onde meu a gente vai superpoder mesmo? também. Tem valor, viu? É isso, sim, é isso. Eu acho que é meu superpoder e também o meu hobby. Sim. Né, assim, tem gente que vai viajar e fala, não, o Daniel vai, né? Vai, né? Beleza. Então tá resolvido. Ele já se preocupou de alugar um carro. Mas aí vai ter que falar inglês lá, mas ninguém fala, tá beleza. Ele vai lá de Google Translator e me faz feliz também no final do dia. Então eu não tô no restaurante aborrecido lá, nossa, que chato pedir o prato de todo mundo, sabe? Eu gosto disso. Me identifico. Legal. Eu sou do. Viagem? Tem passagem? Tem. O que vai fazer? Sei lá. Chegar lá na hora a gente vê. Meu marido fala, eu só entro no avião, não sei nem pra onde eu vou. E você também é superpoder também? Esse é meu superpoder, planejar viagem. Eu adoro fazer isso, também é um hobby. Gosto muito demais. Demais. Fica lá pesquisando. Nossa, horas, dias, eu adoro. E é qualquer coisa, assim. Você vai daqui para o interior, né? E aí, sei lá, vai daqui para Pirassununga, né? Aqui, o que tem Pirassununga? Não, lá tem a base aérea. Aí dá para ir, eu já vi que tem um ingresso lá, tá assim, eu adoro. Top. Excelente. Não, e eu não sou ligado nisso, eu vou ter que ir em Uberlândia lá dar uma palestra. E tudo caro pra caramba. Aí nego fala, não, fala com fulano trabalha com milhas. E eu mando mensagem, eu falei, cara, sabe o que eu vou fazer? Pega um ônibus, não vou me aborrecer. Cara, não sei o que aconteceu, apareceu um e-mail pra mim, um negócio de milha. Eu falei, cara, quanto tempo que eu não vejo milha? Porque eu tinha milha e saiu, sei lá, tinha milhas pra usar, usei e saiu, sei lá, quer ser R$3.000, gastei R$400. Só a taxa de embarque, né? Não, mas eu nem, assim, eu nunca, não sei por que aquele e-mail apareceu ali na minha frente. Por quê? Porque normalmente quem viaja sabe. Deve estar no teu checklist, você tem milhas pra ir? Isso aí. Deve ter um checklist. Como não Você não tá ligado nisso, né? Olha aí. Ó, bom. já sabe de viagem, já procura. De repente, uma agência de viagens aí, é um mercado. Plano B. Há um plano B de agência de viagem para montar algumas coisas. Bacana. Bem, vamos lá, vamos para uma fechamento. Primeiro, assim, eu queria super agradecer. Obrigado por esse momento aqui incrível. Acho que conhecer um pouquinho mais de vocês. Para mim, acho que o grande desafio é tempo, porque pelo menos eu tinha mais umas 2, 3 perguntas, você vai, mas a gente vai conseguir, porque acho que são esses momentos que trazem inspirações de vida reais, de situações reais, e existe o certo ou errado, existe o que cada um vivenciou, e para quem está assistindo, vê o quanto impacta. Eu gosto de falar, de novo, sempre aqui que eu sou outra pessoa. Tiveram várias coisas aqui, eu lembro dos chororôs da vida aqui, a gente acaba muito focando, trabalhando, a gente esquece da gente, esquece da família. Foi o Thiago Trevisan, da Congás, falou uma vez aqui, uma das coisas que mais acertou também, que era, hoje a gente é um cuidado que a gente tem para quem está assistindo. A gente é a melhor pessoa do mundo. Normalmente é nosso ambiente de trabalho, a gente não é para as pessoas que a gente ama e está próximo. Porque a gente acha que a pessoa já sabe. Então chega no trabalho, back no privado, elogio no coletivo, cuidado com o tom de voz. Aí chega em casa, não, fala com a família, eu falo. Nesse dia que ele falou isso, eu tinha acabado de chamar a atenção no meu filho, negócio de nota, e tava cheio dos coleguinhas do lado. Era pra mim no dia, mas assim, quando ele falou isso, nunca no mundo corporativo você ia chamar a atenção perto dos outros. Aí de vez em quando com a esposa você fala, porque você tem aquela percepção de que já me conhece, não sou assim, mas não. Primeiro tem que ter o máximo cuidado com a família, ou com o teu time. A ordem deveria ser isso, né? E normalmente a ordem não é essa. Quem tá de fora você tem super detalhe, quem tá dentro, tipo assim, você relaxa e não vai. Então, é legal quando a gente conhece a história real que a gente para pra ver, a gente vai acertar sempre? Não. Mas minimamente a gente, opa, calma aí, deixa eu tomar um cuidado, por que eu vou falar assim com amigo, com a família ou com o meu time, que você não falaria assim no outro ambiente? Então tem esses aprendizados de vida real que acho que é super importante. Então, super obrigado por vocês me darem esse presente, não só para eles, mas para mim isso aqui é um presente. E aí o que eu queria para fechar é o seguinte, 2 coisas e um desafio. Não sei se você pegou a época do desafio. Porque normalmente quem volta fala assim, eu voltar me ajuda. Que é, primeira rodada de arrobas, quem quer conectar com vocês, acompanhar a história de vocês aí nas redes sociais.
O segundo, que vocês deixassem uma frase, uma mensagem final para quem está assistindo, um presente aí. Uma mensagem que você daria para os seus filhos, para seus amigos, uma frase, uma mensagem final para a galera refletir. E, de novo, ir agir, não é só ficar pensando. E o desafio é o seguinte, a gente sabe que a gente nunca faz nada sozinho. Passaram milhares de pessoas na nossa vida, aí, na nossa história, que nos ajudaram. Então, o desafio vai ser o seguinte, em nome das 100, 200, 1000 pessoas que ajudaram a vida de vocês, vocês escolhessem uma para fazer um agradecimento final. Ciumento de plantão. Tô pedindo, é um desafio, em nome de todos, porque eu já fui falar, ué, quando é que você vai me chamar de novo? Porque ficou com ciúme que eu falei o nome de um e não falei do outro. Então é o desafio. Um em nome de todos, para poder agradecer, porque a gente sabe que a gente tá aqui porque muita gente ajudou a gente no nosso caminho. Então, rodada de arroba, mensagem final e um agradecimento por uma pessoa em nome de todas, mas eu quero deixar aqui agradecimento a vocês. Obrigado aí pelo esse momento incrível de vocês toparem estar aqui com a gente. Mayra, de novo, conseguir. Foi sensacional, muito bom. A Mayra, começa você, né? Poxa, mas vocês são entrevistados. Então dá tempo da gente Vamos pensar. lá. Bom, acho que o arroba aqui, LinkedIn, Mayra Momi, né? Tudo I, Mayra com I, Momi com I também. Como mensagem final, eu acho que fica aqui a provocação de se joga, né? Eu acho que não ter medo é se arriscar, porque os nãos a gente já tem, do chão a gente não vai passar, então acreditar um pouco nisso. Se algo der errado, dá para voltar. Se der certo, sucesso. Então, acho que a minha mensagem aqui é ter menos medo, arriscar mais e se jogar. Uma pessoa para agradecer, é bem difícil isso. Eu fiz esse desafio, lembrei. Então agora tem outro nome, então agora você pode já... Em nome de todos. Pois é, em nome de todos, mas eu acho que aqui é o meu pai, né? Que é uma figura extremamente, assim como outras pessoas, mas muito relevante em todas as etapas da minha vida. Desde criança, adolescência, momentos de faculdade, momentos do trabalho. Hoje em dia, quando eu olho o quanto ele ainda é presente e é importante na minha vida, olhando para os meus filhos, né? Olhando para minha casa também, que eu falo que meu pai é quase que um marido de aluguel, muitas vezes. Ele tá lá para tudo e tem 82 anos, mas é pau para toda obra. Eu acho que é para ele hoje. Como é que é o nome dele? Carlos. Carlos, aí o seu Carlos, parabéns aí pela filha incrível. Bom demais. Bom, vamos lá. Meu LinkedIn, @ThalesRLima, Thales com TH, em um L só, né? Tem várias formas aí. Thales R. Lima. Meu recado aqui, minha mensagem, eu acho que curta o caminho, curta a jornada. Independente profissional, pessoal. Estabeleça um objetivo, dedique-se e curta o caminho. Aproveite cada momento rumo àquele objetivo que você estabeleceu. Acho que esse aí é um lema aí que a gente leva para a vida e que contribui bastante. A gente sempre feliz, né? E eu vou ter que te copiar. Meu pai também é um agradecimento especial, porque ele é uma referência para mim em tudo. A gente muitas vezes fala, eu e meus irmãos, que ele ainda é o herói, né? Muita gente, quando a gente é criança, considera os pais um herói. Ele ainda é para mim. Então, assim, uma referência de caráter, de ser humano, de pessoa, de corredor. Ele é professor também, você comentou, professor universitário. Então, ele é sensacional. Então, show. Como é que é o dele também? Valdir. Ô, seu Valdir, parabéns também pela família incrível, por esse fera aí, ó. Corredor, ensinou a correr. Isso aí. Bom, meu é @dvsouza, LinkedIn. E eu vou aproveitar o gancho também na agenda da carreira, né, do foco, e vou focar na parte da educação. Eu tive a oportunidade de montar esse objetivo, como você falou, Thales, montar o objetivo, querer estar no lugar, viver o lugar, e eu diria a vocês, dá. Eu sou um homem negro, um homem que vem de uma origem muito humilde, então dá para chegar. Então esse é o primeiro ponto aí, dá para chegar, né? E eu queria deixar uma frase que eu aprendi num treinamento que eu fiz em Israel. E os israelenses falam muito isso, né? Education leads to innovation. Uhum. Eles dizem que existe muito gap entre o que é a inovação e a realidade. E quem captura isso sai do outro lado. E os israelenses têm esse mindset, né? Então eu queria deixar essa frase: education leads to innovation. Ou seja, se você estiver preparado, você consegue construir coisas grandes, né? Pegando um pouco como você falou. Sem dúvida. E como eu já falei do meu pai, eu vou falar da minha mãe, né? Eu acho que aqui, no caso, e de fato eu falaria da minha mãe mesmo que não tivesse falado do meu pai, porque a minha mãe foi uma grande batalhadora para minimamente, do jeito dela, com o que ela tinha na mão, falar: esse aqui é o caminho.
Então, no momento que ela achou que eu tava com qualquer chance de risco do que ela achava que era o certo, mesmo sem ela saber o que era o certo, por exemplo, se ela achava que ir para um caminho de, sei lá, tomar bebida alcoólica era errado, ela ia lá no meio de todo mundo e me tirava daquilo e pronto. E não interessa o que as pessoas iam pensar. Legal. Então, muitas pessoas... E eu conheci colegas que falaram para minha mãe, se eu tivesse tido uma mãe que nem você, eu não teria ido por esse caminho. Então, eu diria que minha mãe tem o estilo dela e um estilo que eu sou apaixonado, porque ela, no final do dia, com o que ela tinha na mão, ela falou, é esse o caminho. Então, vai. O resto você vai sair do outro lado. Então, mãe, um beijo. Legal. Sim. Como é o nome dela? Eliene. Ô, Dona Lena. Dona Lena. Lena? É, apelido, né? Dona Lena, parabéns aí, pô. Que filho incrível aí. Olha só que presente. Bacana demais, gente. Super obrigado. Vocês, cara, sensacional. Eu nem costumo falar nada no final, mas eu queria só aproveitar aí o momento. É só pra, assim, uma coisa que recentemente aconteceu, eu só quero reforçar. Aconteça o que acontecer, seja no momento de crise, seja no momento que o resultado não bater, seja no momento que não tem orçamento, seja no momento que não tem emprego, não desrespeite as pessoas, não deixe de cuidar com carinho, não deixe de cuidar com transparência, porque normalmente é na hora da crise que a gente escorrega. Por mais que não seja por intenção, a gente acaba escorregando. Então, pessoal, independente do que aconteça, não deixe de respeitar as pessoas e cuidar, porque acho que é isso, é sobre você, não é sobre o que aconteceu. Então, obrigado demais. Espero que vocês tenham curtido. Até o próximo episódio, galera. Valeu! Valeu, pessoal. Obrigado.